Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 11. Tristan desviou para trás para evitar o golpe forte de Brett, mas ele recebeu um chute que acertou muito rápido em seu abdômen e tirou o ar de seus pulmões com força. Você ainda é desleixado. Não sei como você consegue reagir a qualquer coisa que aconteça com você e ainda ser tão desleixado. Se eu não te conhecesse tanto quanto eu conheço, eu pensaria que você estava distraído no meio da luta. Brett resmungou enquanto massageava seus ombros que ainda tinham que lidar com as cólicas matinais. Você não precisa se sentir tão mal, já que será naturalmente difícil lidar comigo, que tive anos para me acostumar com meus movimentos intensos. Tristan assentiu, levantou-se do chão e deu um tapinha na própria bunda. Era conhecimento básico que qualquer sobrenatural deveria ter pelo menos algum método de autoproteção, dada a relação intercambiável entre eles e seu mundo. Levava apenas um segundo para um caçador se tornar caçado. Era a razão pela qual sobrenaturais com maiores capacidades físicas do que outros frequentemente se encontravam sendo esforçados em sua vida diária, focando em esportes ou algo que lidasse com esforço de energia ou trabalho duro. Seria um desperdício não colocar seus dons em uso, afinal. Como Tristan e Malia passam a maior parte do tempo dentro de casa, às vezes eles se veem procurando maneiras alternativas de gastar o excesso de energia que acumulam todos os dias, o que felizmente Satomi conseguiu lidar sugerindo confrontos frequentes, já que eles claramente não eram muito do tipo meditativo, especialmente Malia. Embora eles mantivessem a maioria dos ensinamentos dela e também os dos antigos budistas, um lobo era um lobo no fim do dia, como Satomi sempre dizia quando suas ações brutas eram trazidas à sua atenção. Pena que eles acabaram em uma matilha onde a autoprodutividade era seu ponto central, não que eles estivessem reclamando. É sábado e além do treino ao meio-dia, estou livre o dia todo. Precisamos afiar suas presas antes do início do ano novo. Eu quis dizer isso figurativamente. Duplamente para Malia. Bem, foda-se. Tristan xingou baixinho, sem se importar com o fato de que Brett claramente o ouviu. Na verdade, não foi uma falha da parte dele, pois certamente haveria algumas disparidades quando a pessoa em questão tivesse um senso de perigo muito baixo quando comparado a outros sobrenaturais animalescos. De uma forma bastante direta e literal. Muitas vezes ele se pegava lembrando de momentos espontâneos de suas primeiras memórias. Movimentos pitorescos vívidos de noites calmas, peles quentes e meias luas brilhantes. Era a mesma razão pela qual eles, na maioria das vezes, se encontravam gravitando em direção à floresta. Essas eram as memórias mais serenas que qualquer um deles tinha e também as mais pacíficas. E apesar de suas ações e pensamentos serem muito diferentes, eles representavam os ensinamentos que Satomi lhes ensinou à sua maneira, querendo nada além de serenidade e, ainda assim, sempre usando a besta neles para lutar por isso de uma forma que era completamente oposta aos seus ensinamentos. Para uma matilha, cada ação e conduta eram um reflexo dos ensinamentos de seu alfa, pois era básico para todos os alfas ter seus betas alinhados o tempo todo, estivessem eles presentes ou não. Também lembrava muito a maneira como eles caçam em matilhas e porque todo caçador que caça um lobo deve sempre esperar ver a retaliação de sua matilha. Nenhum outro animal selvagem e aqueles domesticados pelo homem demonstraram a força e o valor de um vínculo tanto quanto os lobos. Um vínculo que praticamente gerou os betas com seus alfas, que o próprio ato de traição e rebelião os amaldiçoou a serem odiados e evitados por todas as matilhas, deixando-os sem outra opção a não ser migrar de seu vale e família verdadeira para onde não são conhecidos, o que honestamente não reduziu seu estigma de forma alguma. Afinal, quem em sã consciência deixaria um lobo solitário entrar no seu meio? Havia um conhecimento comum entre todos os sobrenaturais: um lobo é sempre mais forte em uma matilha. Já que eles agiram como um reflexo para sua matilha e alfa, o conceito de força em número se torna uma realidade para eles, ficando mais fortes, mais rápidos e mais ferozes em todos os sentidos físicos e literais. Por mais que fosse uma bênção para os Nigrakravlers, também era uma maldição. Era muito básico saber que a maneira mais fácil de destruir completamente a matilha de um lobo é ir atrás do lobo que se desviou da matilha. Então, gostassem ou não, esperava-se que representassem Satomi em todas as áreas de suas vidas. Esperava-se que fossem fortes se ela fosse forte e compassivos se ela fosse gentil. Então, mesmo que agissem de uma forma às vezes estranha aos ensinamentos de Satomi, ninguém duvidava de sua lealdade e respeito à velha que os levou sob suas presas. Essa foi a razão pela qual ambos não puderam recusar os pedidos expressivos de Satomi. Foi a razão pela qual Satomi se certificou de que eles eram capazes de se proteger de certas quantidades de perigo. Infelizmente para Tristan, ser capaz de se proteger completamente dependia muito de como você sentia e reagia ao perigo. Era a simples lei da selva que apenas aqueles que eram capazes de se adaptar e reagir às mudanças eram elegíveis para passar pela seleção natural. O caso de Tristan era de alguma forma especial. Satomi não tinha ideia de que tipo de criança humana ele era, exceto pelo fato de que ele era o melhor candidato para ser seu beta que ela já tinha visto em sua vida. Mesmo como humano, ele imprimiu em Malia exatamente como um lobo, ou exatamente como ela fez com ele, refletindo as ações de um beta ideal para um alfa. Foi o que a fez hesitar em dar a mordida nele, pois ela estava preocupada se ele não teria tempo suficiente para formar uma imagem de si mesmo.
Apesar de ser uma delícia de dar água na boca para a maioria dos alfas, Satomi tinha crescido para apreciar a autoprodutividade em sua longa vida. Infelizmente, ele havia espelhado uma parte de Satomi de uma forma muito ruim. Ele era lento para agir diante do perigo em um sentido muito literal, pois mais do que todos, ele ressoava mais com a reclusão de Satomi, agindo apenas quando era atacado em vez de na demonstração de hostilidade. Embora fosse um modo de vida humilde, Brett argumentaria que Tristan foi longe demais, mesmo que o tenha feito inconscientemente. Admito que às vezes é irritante ver o quão diferente você é de Malia. Ela tentará arrancar minha garganta a qualquer momento. Seus olhos brilharam amarelo-dourados enquanto ele se preparava para qualquer via de ataque de Tristan. Eu adoraria arrancar sua garganta em qualquer oportunidade que eu tiver, mas nós dois sabemos que se eu agir de acordo com esse desejo, você ainda será capaz de me fazer me arrepender. Além de quão diferente ele percebia o perigo, ele ainda tinha que controlar suas emoções de vez em quando. Mas ficava mais difícil se conter para não atacar quanto mais você era provocado. Ao contrário dos lobisomens da matilha de Satomi, havia um fato sobre ele que o tornava diferente deles em natureza. Era o quão suscetível ele era ao sangue e à sede de sangue. Enquanto os lobos saboreavam a emoção da caça e da devoração da presa caída, tudo que ele se importava era em tirar o máximo de sangue que pudesse e devolver a dor que recebia. Era devido ao choque de todas essas sensações diferentes que desacelerava como ele reagia ao perigo. Seus instintos bestiais, os ideais de seu alfa, seus próprios pensamentos e, mais importante, como ele percebia o perigo que se aproximava. Para alguém que havia aprendido a sentir as emoções dos outros, esses sentimentos fortes se chocando ao mesmo tempo eram o suficiente para ele ficar em branco algumas vezes durante os conflitos. A principal razão para isso era a falta de identidade que ele havia experimentado. Apesar das deficiências que ele tem à primeira vista, a natureza de uma fera é realmente mostrada quando ele mostra suas presas. Infelizmente, isso ainda não impediu Brett de jogá-lo contra o chão duro. Por que você parece tão tenso de manhã cedo? Seus movimentos estão mais lentos do que o normal. Brett abriu a garrafa de água e deu um gole enquanto Tristan permanecia esparramado no chão. Eu prefiro caçar. Uma coisa triste sobre Tristan era que, assim como toda criatura verdadeira da noite, ele não era uma pessoa matutina. Brett se mantinha em forma o tempo todo devido à sua prática constante de lacrosse e exercícios diários, diferente de Tristan, cuja ideia do que era um exercício basicamente se resumia a correr pela floresta com Malia. Eles às vezes iam caçar, principalmente seguindo Malia, e caçavam pequenos animais. Isso treinava seus sentidos e os deixava mais sintonizados com o ambiente, mas eles pararam de fazer isso quando Brett e Lori chegaram a Devonford. Claro que faria sentido que Brett começasse a chutar sua bunda. Caçando ou não. Seus maus hábitos estão começando a aparecer depois de ser muito preguiçoso. Brett jogou a garrafa nele, que ele pegou sem nem olhar. Tristan assentiu com a cabeça para suas palavras, sem levar isso totalmente a sério, totalmente ciente do fato de que, diferentemente dele, Brett e Lori tinham mais facilidade em controlar suas emoções do que ele. Ambos nasceram lobisomens, afinal. Tristan se levantou do chão enquanto tomava grandes goles de água e seguia Brett de volta para casa. Brett entendeu o que Tristan queria dizer. Tristan tinha sentidos anormalmente bons mesmo antes de ser transformado. Então a única razão pela qual ele se impedia de reagir ativamente a tudo ao seu redor era o fato de que ele sentia demais. Satomi comentou certa vez que ele era capaz até de sentir o humor das pessoas facilmente. Teria sido uma coisa boa para ele, mas sua sede de sangue acabou arruinando tudo para ele. Emoções intensas e sede de sangue não se misturavam bem, afinal. Satomi fez o melhor que pôde para ajudá-lo a lutar contra esses impulsos, dando a ele uma vantagem sobre os outros quando se tratava de se conter. Era preciso um tipo especial de temperamento e tolerância para conseguir lidar com Malia o dia todo. Ele entrou em seu quarto e viu Malia sentada de pernas cruzadas na cama com os olhos fechados, então a ignorou e foi para o banheiro. Talvez ir para a escola não seja tão ruim, já que Brett e Lori parecem realmente aproveitar cada parte dela. Ele pensou enquanto se sentava no topo e deixava a água correr. Ele respirou fundo enquanto cada gota de água fria roçava sua pele. Ele era melhor em meditação do que Malia, já que isso realmente o ajudava a controlar sua sede de sangue e o impedia de agir em cada impulso violento que tinha. Então ele se viu participando do exercício toda vez que precisava de paz e sossego ou para limpar sua mente confusa. 3 coisas não podem ficar escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Por mais que fosse um mantra para ajudá-los a retomar o controle de si mesmos, também era um lembrete sombrio de que não importa o quanto eles tentem se esconder sob a fachada calma que projetam para fora, isso ainda não muda o fato de que eles são monstros lá no fundo. Isso os ajudou a aceitar esse fato sobre si mesmos em vez de temer e fugir dele. O diabo que você não tem mais pode ser apenas seu amigo. Quanto mais eles aprendem a não temer e a não perder o controle de suas emoções mais básicas, mais eles ganham controle sobre si mesmos. Um método de punição que não eliminou a realidade da situação deles. Havia uma razão pela qual eles eram identificados principalmente como metamorfos. Bastaria um pequeno incidente e eles arrancariam suas máscaras humanas para mostrar suas presas. Em sua meditação profunda, ele não percebeu quando alguém entrou no banheiro. Capítulo 12. Ponto de vista de Malia Tate. Malia acordou com um par de braços quentes e familiares ao redor dela que a fez se aconchegar mais profundamente para extrair mais calor deles.
Ela era o tipo de pessoa extremamente carinhosa e isso a deixou mais grata que a pessoa que ela mais amava era exatamente como ela. Ela conseguia se lembrar de algumas vezes em que Tristan realmente sonambulou porque ela não estava na cama deles. Ela duvidava que houvesse alguém em sua matilha que compartilhasse o mesmo tipo de conexão que ela tinha com Tristan, algo que a própria Satomi havia dito que poderia trazer alguns problemas se eles não aprendessem a mantê-lo firmemente amarrado. Normalmente, esse seria um ótimo conselho, mas infelizmente para Satomi, nenhum dos dois era do tipo que guarda as coisas, apesar da impressão retraída que Tristan sempre teve sobre ele. Malia nunca foi de guardar as coisas, nunca foi, e estar com alguém que era quase igual a ela, mesmo em diferenças com os outros. Foi um golpe de sorte para ela e não havia como ela ouvir Satomi sobre manter as coisas em moderação. Ficando confortável até certo ponto, ela resmungou algo baixinho e virou a si mesma e Tristan com força. De modo que o Tristan adormecido agora era quem estava sendo abraçado. Isso também é bom. Ambos estavam nus sob os lençóis, o que era natural quando se levava em consideração o relacionamento deles. E também o fato de que sempre era melhor para eles dormir com a peça de roupa mais leve que tivessem, já que Brett e Lori não estavam mais por perto. Suas manhãs pacíficas voltaram ao normal sem ter que acordar muito cedo de manhã porque o pequeno lobisomem era um fanático por treinamento. Se dependesse de Malia, ela teria arrancado alegremente seus estúpidos olhos dourados. Em momentos como esses, quando ela era a única acordada, sua mente às vezes vagava pelas possibilidades de se ela não tivesse encontrado Tristan naquela noite e não tivesse ido atrás dele. Embora ela não se lembrasse de muita coisa, o sentimento não era algo que uma simples perda de memória pudesse apagar. As pequenas brigas que eles tiveram devido à teimosia dele e as vezes em que ela matava qualquer coisa que percebesse que poderia machucá-lo enquanto ele caminhava na ignorância eram um sentimento fantástico e importante para Malia. Satomi disse que eles tinham imprintado um no outro e, para ser perfeitamente honesta, ela estava bem com isso. Embora ninguém soubesse como o imprinting de Tristan funcionava, era seguro assumir que seria pelo menos da mesma natureza. Ele não era um lobisomem, afinal. Ela não tinha muito conhecimento sobre as comunidades sobrenaturais e os mais populares de seus habitantes, o que francamente não lhe importava o suficiente. Então a natureza do vínculo de Tristan com ela não era algo com que ela se preocupasse tanto. A razão e a natureza do vínculo dele não importavam nem um pouco, porque se havia uma coisa da qual ela tinha 100% de certeza, era o fato de que Tristan nunca mentiria para ela, não quando importasse. Foi por isso que ela não ficou tão animada quando Satomi continuou sua pregação sobre autoprodutividade e expressou a opinião de que elas deveriam ir à escola. Estava de alguma forma na ponta da língua dela, um sentimento que a fez instintivamente saber que de alguma forma seria um grande problema, principalmente para ela. Ela teria preferido se mudar para outro estado para estudar lá, mas sabia que Satomi e Tristan, até mesmo Jian e Tierney, não a teriam deixado. Satomi nem os faria deixar Beacon Hills porque era mais fácil para ela mantê-lo sob vigilância, especialmente se estivessem no condado de Beacon. Então, infelizmente, tudo se resumiu às duas escolas que ela conhecia que tinham algum tipo de favorabilidade com ela, que diminuíram ainda mais para Devonford e Beacon Hills High. Ela não hesitou em remover Devonford quando Brett lhe deu a nota de aprovação necessária para suas disciplinas. Embora houvesse outras escolas relaxadas que tinham controle frouxo sobre as notas de seus alunos, ela não as conhecia tanto assim para ter confiança em escolhê-las. Então ela finalmente concordou com Tristan em sua escolha de Beacon Hills. A única coisa boa que saiu desse acordo foi que Tristan estaria na mesma escola que ela. Quanto a estar na mesma classe, Malia não era tão delirante. Esperançosamente, o estúpido ômega que começou a atacar os humanos foi sábio o suficiente para mudar de local e deixar Beacon Hills, a menos que ele quisesse morrer se seus caminhos se cruzassem. Asterisco toque, toque asterisco, asterisco esmagar asterisco. Ela foi rápida o suficiente para quebrar o pequeno despertador que estava ali apenas como decoração, já que nenhum deles jamais acordou com ele mesmo que acordassem. Era só para fazê-lo parar antes que voltassem a dormir. Já que Brett e Lori se foram, não vejo nada que nos impeça de nos soltarmos descontroladamente. Pensando assim, ela começou a mordiscar o pescoço de Tristan enquanto ele dormia, fazendo o garoto cantarolar e ronronar durante o sono. Ela estendeu a língua e deu uma lambida na veia tensa do pescoço dele, o que o fez tremer ao acordar. Malia? Malia não respondeu e continuou com seus cuidados, o que deixou Tristan meio acordado e exasperado. Planejando facilitar as coisas para ela e para ele, ele as virou de modo que ela agora estava montada nele, fazendo dela a destinatária de seus olhos semicerrados. São 6 da manhã. Ele reclamou, apenas para ser completamente ignorado enquanto Malia atacava seus lábios e selava qualquer objeção que ele pudesse ter. Sem outra escolha, embora ele não estivesse muito fervoroso em sua objeção. Ele retribuiu o beijo enquanto suas mãos envolviam a cintura dela e a puxavam para mais perto com apertos firmes. GRRRL. Um rosnado baixo e selvagem escapou da boca de Malia devido às ações entusiasmadas de Tristan, com as quais ela se deleitou completamente. Eles interromperam o beijo, fazendo com que Tristan a puxasse para mais perto de si, pressionando seus corpos um contra o outro enquanto ele começava a distribuir beijos ao longo do pescoço dela, enquanto os arrastava para baixo em direção ao peito. Seu corpo queimava com um fogo tão apaixonado que somente a pessoa abaixo dela poderia apagá-lo, e ele o fez.
Eles se deitaram nos lençóis até altas horas da manhã, certificando-se de explorar um ao outro com um ar de familiaridade que cultivavam desde que se conheciam. Isso foi fantástico. Malia arfou rajadas de ar enquanto lutava para fazer seu coração voltar ao ritmo. A selvageria de suas propensões se mostrava tanto em seus corpos quanto na cama em que dormiam. Com cabelos desgrenhados e olhos caídos, privados da energia matinal, eles entrelaçaram as pernas um no outro enquanto o brilho do sexo matinal começava a diminuir. Como eram selvagens, nenhum deles se preocupou em parar até gastar toda a energia acumulada na noite anterior, deixando-os como bandos de preguiçosos logo de manhã. Você pulou em mim logo de manhã então. Acho que não quero me levantar. Tristan disse enquanto penteava o cabelo dela com as mãos enquanto a outra passava linhas pela espinha dela que a faziam tremer de vez em quando. Foi a única resposta que ela conseguiu dar, já que havia se certificado de gastar toda a sua energia durante o sexo bastante acalorado daquela manhã, o que a deixou toda mole. O quarto fede, sabia? Bem, esse seria o caso de humanos normais que provavelmente sentiriam o cheiro de sexo se entrassem no quarto. Mas pessoas como eles conseguiam sentir a luxúria crua em meio ao cheiro de sexo, e era como se seus feromônios estivessem sendo recarregados e se não fizessem nada, eles atingiriam o pico e eles voltariam à estaca zero, transando como animais raivosos até que um deles desmaiasse. Vai arejar logo. Acontece que Malia não se importava. Ela estava tão afogada na felicidade eufórica do sexo matinal e na maneira como Tristan acalmava sua pele que ela simplesmente não se importava com mais nada. Tudo que ela queria era que ele a segurasse mais forte enquanto acariciava suas costas e cabelos. Eles permaneceram assim porque estavam cansados demais para levantar e tentaram dormir até que a fome começou a atingi-los. Estamos com fome, Malia. Então vá cozinhar alguma coisa. Você não vai me deixar ir, Malia. Tristan brincou enquanto sentia as pernas dela torcendo as dele em um bloqueio enquanto ela se aconchegava em seu peito. Ela choramingou como um animal por um tempo antes de soltar as pernas dele das dela apenas para suas mãos o envolverem. Me carregar? O rosto dela estava coberto com o cabelo espalhado em todas as direções, mas Tristan podia ver o olho fechado e a expressão séria em seu rosto. A garota que nunca mostraria um pingo de vulnerabilidade a ninguém era apenas uma garota bonita para ele. Ele se empurrou para cima da cama com o peso extra que convenientemente foi para suas costas e se pendurou ali enquanto ele se dirigia para a cozinha, ambos completamente nus. Ele ignorou a Malia amarrada em suas costas e se concentrou em seu ofício, trabalhando os ingredientes e utensílios de uma forma que tornava a cena comovente. Malia cantarolava em suas costas, um tom que ele se viu cantarolando junto, enquanto cortava os ingredientes e desembrulhava o bacon. Como ambos estavam completamente famintos, ele não viu necessidade de negar a ela sua comida favorita, nem mesmo quando ele desejou um pouco de bacon. A variedade que ele preparou não era muito em termos de diversidade. Mas ele se certificou de que a quantidade fosse algo que eles não conseguiriam terminar apenas com o café da manhã. Ele preparou a mesa, mas apenas colocou um prato pois era bastante óbvio, pela maneira como ela ainda estava agarrada a ele. Embora o café da manhã já tivesse terminado, que ela queria que ele a alimentasse. Puxando a cadeira para si, ele tirou o animalzinho de suas costas e o sentou de lado em seu colo antes de começar a alimentá-los. O café da manhã continuou com a mesma energia com que foi preparado, com Malia sendo mimada até recuperar as energias enquanto Tristan cuidava da louça antes de levá-los ao banheiro para se limparem e se prepararem para o dia. Eles passaram a maior parte de uma hora se limpando enquanto Malia aproveitou a chance para ficar brincalhona enquanto limpava o corpo de Tristan como retribuição por mimá-la. Esta manhã, ela acabou provocando uma reação pela qual ela ficou muito feliz, o que acabou com eles gastando a pouca energia que obtiveram do café da manhã. Embora ninguém tenha reclamado pois valeu cada momento. Você é insaciável, Malia. Foi tudo que Tristan conseguiu dizer enquanto se vestiam, depois de colocarem um ponto final em sua vida sexual selvagem do dia. Sou ainda mais grata por ter meu próprio brinquedo pessoal para brincar sempre que eu quiser. Ela provocou antes de selar os lábios queixosos com um beijo curto antes de sair do quarto. Eu juro, ela vai ser a minha morte um dia. Ao contrário de suas palavras, seus lábios estavam esticados até o fim com um sorriso contente, um que Malia espelhava perfeitamente. Dias como esses eram os mais perfeitos aos seus olhos, sem nada para azedar seu humor. Isso é, 2 adolescentes podiam ser vistos com o senho franzido enquanto olhavam para os jornais diários publicados que tinham a imagem de um veado morto com uma espiral ao lado. Parece que estávamos errados. Não é apenas um beta errante, pelo menos não completamente. Bem quando o novo ano escolar está prestes a começar. Que sorte a nossa, hein? Mais do que ninguém, eles sabiam exatamente o que sinais como aqueles significavam, especialmente quando se tratava de um animal morto. Embora não soubessem a qual bando aquele símbolo pertencia, sabiam exatamente o que ele significava. Só uma coisa: vingança. Ele ignorou a Malia amarrada em suas costas e se concentrou em seu ofício, trabalhando os ingredientes e utensílios de uma forma que tornava a cena comovente. Malia cantarolava em suas costas, um tom que ele se viu cantarolando junto, enquanto cortava os ingredientes e desembrulhava o bacon. Como ambos estavam completamente famintos, ele não viu necessidade de negar a ela sua comida favorita, nem mesmo quando ele desejou um pouco de bacon. A variedade que ele preparou não era muito em termos de diversidade.
mas ele se certificou de que a quantidade fosse algo que eles não conseguiriam terminar apenas com o café da manhã. Ele preparou a mesa, mas apenas colocou um prato, pois era bastante óbvio, pela maneira como ela ainda estava agarrada a ele. Embora o café da manhã já tivesse terminado, que ela queria que ele a alimentasse. Puxando a cadeira para si, ele tirou o animalzinho de suas costas e o sentou de lado em seu colo antes de começar a alimentá-los. O café da manhã continuou com a mesma energia com que foi preparado, com Malia sendo mimada até recuperar as energias enquanto Tristan cuidava da louça antes de levá-los ao banheiro para se limparem e se prepararem para o dia. Eles passaram a maior parte de uma hora se limpando enquanto Malia aproveitou a chance para ficar brincalhona enquanto limpava o corpo de Tristan como retribuição por mimá-la. Esta manhã, ela acabou provocando uma reação pela qual ela ficou muito feliz, o que acabou com eles gastando a pouca energia que obtiveram do café da manhã. Embora ninguém tenha reclamado, pois valeu cada momento. Você é insaciável, Malia. Foi tudo que Tristan conseguiu dizer enquanto se vestiam, depois de colocarem um ponto final em sua vida sexual selvagem do dia. Sou ainda mais grata por ter meu próprio brinquedo pessoal para brincar sempre que eu quiser. Ela provocou antes de selar os lábios queixosos com um beijo curto antes de sair do quarto. Eu juro, ela vai ser a minha morte um dia. Ao contrário de suas palavras, seus lábios estavam esticados até o fim com um sorriso contente, um que Malia espelhava perfeitamente. Dias como esses eram os mais perfeitos aos seus olhos, sem nada para azedar seu humor. Isso é, 2 adolescentes podiam ser vistos com o senho franzido enquanto olhavam para os jornais diários publicados que tinham a imagem de um veado morto com uma espiral ao lado. Parece que estávamos errados. Não é apenas um beta errante, pelo menos não completamente. Bem quando o novo ano escolar está prestes a começar. Que sorte a nossa, hein? Mais do que ninguém, eles sabiam exatamente o que sinais como aqueles significavam, especialmente quando se tratava de um animal morto. Embora não soubessem a qual bando aquele símbolo pertencia, sabiam exatamente o que ele significava. Só uma coisa: vingança. Capítulo 13. A razão para o personagem de Tristan é por causa do fato expresso de que ele é um vampiro. Eles são reclusos por natureza. Eles não são exatamente pessoas do povo, diferentemente dos lobisomens. Tristan se comunica muito bem com pessoas que conhece. Atualmente o bando de Satomi, como visto neste capítulo, e seu estoicismo, é reservado para estranhos. Normalmente ele se abre quando os conhece mais. Vampiros são frequentemente associados à ousadia por um motivo. Você sabe, não que eu esteja tentando fazer meu MC ser assim, veja bem. O que vamos fazer sobre essa placa? Malia perguntou enquanto ambos estavam dando uma caminhada matinal por sugestão de Tristan, já que a casa ainda fedia a excitação deles e eles ficarem lá era apenas mais um prelúdio para outra rodada de sexo alucinante. Não era de se espantar por Jean, Tierney, Lore e Brett não quererem ficar com eles por longos períodos de tempo. Normalmente eles tinham autocontrole, mas era difícil para eles pararem quando começavam a entrar no auge da paixão, principalmente por Malia. Pode-se dizer, muito seriamente, que foi ela quem corrompeu Tristan, algo de que ela tinha muito orgulho sempre que era apontado. Não estamos fazendo nada, Malia. Não é da nossa conta interferir nas ações de outro lobisomem, especialmente quando é feito em nome da vingança. Quem tiver rancor mais cedo ou mais tarde atenderá ao chamado e, com sorte, se matará e parará de aumentar a tensão em Beacon Hills. Não era da conta deles e também não era da natureza deles se intrometer em algo que não era da conta deles e com o qual não tinham conexão. Seria um caso diferente se a questão da moralidade fosse levantada, mas mesmo assim eles ainda pesariam sua decisão com o efeito que ela teria no bando. E além disso, as vinganças eram na maioria das vezes um prelúdio para guerras territoriais e o que ele menos precisava era ser arrastado para uma briga de uma parte da comunidade sobrenatural. Além disso, não é como se fossemos a única matilha de lobisomens em Beacon Hills. Todos sabem que devem ficar em sua faixa, assim quando os caçadores vierem, eles não serão arrastados para o atoleiro. Mesmo que nunca tenham conhecido nenhum dos chamados caçadores, alguns dos membros mais velhos da matilha os encontraram e tiveram várias impressões do grupo. Para alguns deles os Unters eram um bando de hipócritas, enquanto outros os viam como um grupo hipócrita de humanos dementes sedentos por sangue. Seja lá o que fosse, os Unters não eram vistos favoravelmente por nenhum sobrenatural, muito menos por lobisomens. Os caçadores dificilmente se preocupavam com outros tipos de fenômenos sobrenaturais, a menos que estivessem causando problemas sem uma cortina de fumaça. Mas quando se tratava de lobisomens, isso se tornava pessoal. Não havia nenhum caçador que tivesse uma impressão favorável de um lobisomem, assim como não havia nenhum lobisomem que pudesse tolerar sua presença. Embora surpreendentemente, Satomi foi um dos poucos lobisomens que aceitou completamente a existência das famílias Hunting como uma força necessária. Todos os outros lobisomens em Beacon Hills farão a mesma coisa que nós, assistir, cara. E eu aqui pensando que faríamos algo divertido antes de começarmos a escola. Mesmo que ela quisesse um pouco de emoção antes de começar a lidar com outros adolescentes hormonais, ela ainda entendia porque ninguém mais estava reagindo. A situação poderia ter sido diferente se a família Ali ainda estivesse presente, mas eles não estavam. Para onde estamos indo, afinal? Estamos nos encontrando com Demarco. Ele nos ligou para ver se poderíamos ajudá-lo a transportar bebidas. Acho que o ano de formatura de Beacon Hills está dando uma festa e ele conseguiu o show para bebidas. Isso chamou a atenção de Malia, pois a Verecoyote parecia ter tido a melhor ideia. Oh, isso é legal.
Talvez possamos ficar na festa depois que terminarmos as bebidas. É uma festa de formatura do ensino médio, então ninguém vai notar. Não vejo problema nisso e Demarco provavelmente não veria. Mas não acho que nos cercar de uma festa regada a bebida e estudantes bêbados do ensino médio seja uma boa ideia. Ele expressou seus pensamentos como uma festa razoável, mas seu cúmplice não perdeu tempo em descartá-los. É uma festa de colégio, o que poderia dar errado? Você sabia que acabou de menosprezar Murphy, certo? É uma festa de colegial, Tristan. Eles devem ficar bêbados pra caralho e ficar com qualquer um que esteja tão bêbado quanto eles. Nós, por outro lado, somos um verecoiote e você. Nós ficaremos muito bem. Pensando nisso do ponto de vista dela, ele teve que concordar que não havia nada com que se preocupar. O único problema era garantir que eles não ficassem tão bêbados quanto os outros, e como eles não vão à escola, ninguém seria capaz de dizer se eles eram calouros ou alunos do segundo ano. Ele só tinha que ficar de olho na ingestão de Malia porque, mesmo que eles tivessem algum tipo de resistência elevada, eles ainda poderiam ficar bêbados se ultrapassassem o limite de sua tolerância. Eles caminharam até um bar, de propriedade de Demarco, outro beta de Satomi, e entraram pela porta dos fundos. Não era a primeira vez que vinham aqui, então nenhum dos trabalhadores do dia os incomodou. Ei, pessoal, estou surpreso em ver vocês dois aqui. A atenção deles foi imediatamente atraída para uma das mesas assim que entraram no bar. Na mesa estavam duas pessoas, um homem e uma mulher, ambos pessoas que eles conheciam. Assim como Tristan e Malia, ambos também faziam parte do bando de Satomi. Oi Joanne, Richard. Como vão? Tristan perguntou enquanto se sentava ao lado deles. Embora ele não tivesse muita interação com eles, todos os membros do bando eram família, então ele naturalmente os tratava como tal. Nada. Nós só pensamos em tomar uma bebida antes de bater o ponto para o trabalho. E eu meio que pensei que vocês dois preferiam ficar presos em suas cavernas. Sim, ambos responderam em uníssono, fazendo com que todos parassem antes de cair na gargalhada. Por que vocês estão aqui, afinal? Perguntou Joanne, uma mulher de 20 e poucos anos com cabelo preto curto. Fomos contratados como músculos extras. Acho que ele só quer que a gente saia de casa ou da vida selvagem. Sem se importar com a reação deles, Malia pegou o copo meio cheio de coquetel de Joanne e o bebeu sob o olhar impressionado dos que estavam na mesa. Certo, acho que ouvi Demarco falando sobre isso. É para ser uma festa de vitória formatura para os veteranos de Beacon Hills, já que eles venceram. O que eu daria para me divertir em uma festa de colegial e ficar bêbado? Aqueles eram os dias. Joanne disse com um olhar desamparado no rosto enquanto Richard assentia. Então o ensino médio é para ser divertido? Como alguém que detestava voltar para a escola com a dupla, Malia nunca perdia uma chance quando encontrava fontes confiáveis e sempre perguntava como foi o ensino médio. Até agora, ela recebeu respostas variadas das pessoas a quem perguntou. A maioria das pessoas que ainda estão no ensino médio reclamam sobre isso ou dizem que é satisfatório ou qualquer outra resposta intermediária que poderiam dar. Por outro lado, todas as outras pessoas a quem ela perguntou que se formaram no ensino médio só tinham coisas boas e divertidas a dizer sobre isso. As respostas duras a fizeram se perguntar se ela deveria aproveitar depois de se formar. Isso soou como muito tempo perdido para ela. Bem, as experiências diferem, então você terá que vivenciar você mesma para formar sua própria opinião. Ah, vamos lá, pare de fazer essa cara. Joanne puxou Malia, que estava fazendo beicinho para o seu lado, enquanto os dois homens na mesa apenas apreciavam a vista. É o ensino médio, Malia. Não um velho sacrifício tradicional assustador. Melhor ainda, você tem Tristan ao seu lado, então sempre que se sentir entediada, é só perturbá-lo. Olá, pessoal. A conversa foi interrompida por um homem carregando um barril em uma das mãos indo até a mesa deles. Demarco, e aí, cara? Richard apertou a mão do homem de barba grossa que veio até a mesa deles. Bem, os negócios estão andando, então acho que isso é bom. Tristris, Malia. Vocês realmente chegaram cedo. Ele deu um tapinha nas costas de Tristan e Malia antes de se desculpar. Deixe-me ir deixar isso no porão e estarei com vocês. Não se preocupe, Demarco. Eu e Joanne estávamos pensando em ir embora antes de você chegar. Só tome cuidado para que esses dois não se deixem levar, ok? Richard disse antes que ambos se despedissem e deixassem Demarco para ir ao seu pub. Então, o que vocês dois andaram fazendo? Acho que faz um mês desde a última vez que nos vimos. Tristan levantou o barril que Demarco estava carregando com uma mão, colocou-o em seus ombros e o seguiu até o porão. Com Malia por perto? Nada demais. Nós assistimos ao jogo do Brett na semana passada, mas, além disso, não fizemos nada. O jogo de lacrosse? Pena que perderam, mas Beacon Hill Ciclones é um osso duro de roer. Eles ganharam campeonatos estaduais pelo 3º ano consecutivo, eu acho. Fiz alguns contatos com alguns jogadores e eles reservaram um pouco de cerveja para a festa da vitória. Ele abriu a porta no final do porão e levou Tristan a um lugar onde vários barris eram guardados e o fez colocá-los no chão. Ouvi dizer que você vai para Beacon Hills. Que tal tentar entrar para o time de lacrosse deles? Normalmente eu sou mais um cara de futebol, mas acho que o jogo em casa tem seu próprio apelo. Não sei, cara. Parece um lugar onde as pessoas extravasam, e extravasar no meio de pessoas normais não parece uma boa ideia para mim. Comparado a Joanne e Richard que eles conheceram antes, Tristan gostava mais de Demarco por causa de sua natureza tranquila, apesar do sujeito de capa dura que ele podia ser quando se transformava. Sim, isso não parece nada legal.
mas acho que vai ajudar a controlar seu turno melhor do que o mantra. Você precisa fazer contato com outras pessoas. É assim que a maioria de nós aprendeu o controle. Contanto que você saiba que elas são pessoas em risco. Se você perder o controle e reconhecer esse risco, você achará mais fácil manter seus impulsos sob controle. Honestamente, você tem mais facilidade do que a maioria porque nem todos nós temos a sorte de ter uma marca como você. DeMarco o levou de volta ao pub onde Malia estava limpando para se manter ocupada. Ei, DeMarco, espero que estejamos sendo pagos? O homem olhou para a garota por alguns segundos sem que nenhuma palavra saísse de sua boca antes de se virar para o garoto ao lado dele. Mantenha sua namorada na coleira. Não gostaria que ela arranhasse o coração de alguém. E eu quero dizer isso tanto de forma figurada quanto literal. Com isso, ele deixou os dois sozinhos para carregar os outros barris lá atrás. Acho que vou ajudar a servir bebidas. E lembre-se de ser pô. Diga a palavra educado, e eu juro por Deus que vou arrancar essa sua língua. Foi o que pensei. Vocês têm certeza de que querem passar a noite? Estou perguntando porque estou preocupado, pois nenhum de vocês é exatamente uma pessoa sociável. Não quero receber uma ligação do xerife sobre uma festa que virou um banho de sangue. Estamos apenas nos divertindo, DeMarco. Quem sabe talvez façamos alguns amigos antes do próximo ano começar. Embora ela tenha dito isso, nenhuma das pessoas no carro acreditou em uma única palavra de sua boca. Asterisco suspiro asterisco só me ajude a carregar isso e me deixe sair daqui. Eles levaram os barris até a casa, onde a música estava alta e foram recebidos pela porta dos fundos, pois provavelmente interromperiam qualquer coisa que estivesse acontecendo e da qual dois deles não queriam participar. Eles conseguiam sentir o cheiro de algumas substâncias intoxicantes sendo passadas, mas não ligavam. Coisas comuns de adolescentes. Após receber o pagamento, DeMarco deixou os dois na casa cheirando a drogas, sexo, bebida e emoções adolescentes e voltou para fechar as portas naquele dia. Isso é uma festa de colegial? Eu gosto. Devido à maneira casual como se vestiam, eles imediatamente se misturaram ao resto das pessoas e seguiram para o coração da festa. Tristan, você precisa relaxar um pouco, venha. Ela arrastou o garoto ao seu lado pela mão, ignorando o olhar arrependido em seu rosto e foi para a pista de dança. Capítulo 14. Sim, gritou Malia a plenos pulmões, junto com a multidão de estudantes, enquanto o DJ mostrava como ele ganhava seu salário. Embora tivessem cuidado para não ficarem embriagados, o fluxo constante de álcool havia reduzido algumas de suas inibições, principalmente a de Malia, que tinha menos restrições em relação a tentar ficar bêbada em uma festa. Ao contrário de Malia, que tinha entrado em clima de festa, Tristan não pôde deixar de notar o quão fora do ambiente ele estava. A festa estava iluminada pra caramba, um testemunho do número de adolescentes delirantes na pista de dança. Mas ele simplesmente não pôde deixar de se sentir desconfortável. Talvez porque ele tivesse que ficar de olho em Malia e constantemente impedi-la de esmurrar algum idiota que queria ficar brincalhão com ela sem saber o quão territorial um coiote poderia ser. Até agora ele a impediu de atacar até 8 garotos que queriam senti-la. Ele só ficou de olho nela, já que essa era a primeira festa que ela ia só com os dois, então não tinha como ele se rebaixar tanto e acabar com a diversão dela tão cedo. Ele até se esforçou mais para ir junto com o que ela quisesse fazer. A diversão dela era muito importante para ele. Até agora ele participou de tudo que estava circulando na festa, exceto drogas. Ele tinha um ódio natural por esse tipo de substância. Eu não. Mas é ruim para as crianças, diz o governo. Em algum lugar no meio da festa, Malia o arrastou para um canto obscuro para uma sessão de amassos para acalmar seus nervos à flor da pele. E ele estava mais do que bem em atender aos seus desejos. Ei, bonitão, quer dançar? Uma garota andou sensualmente ao redor dele e traçou seu rosto com o dedo. Ele perdeu a conta de quantas vezes uma garota propôs que dançassem e a resposta que ele dava era sempre a mesma. Desculpe, não. Não ajudou que ele pudesse sentir o cheiro de quão bêbados a maioria deles estava e alguns cheiravam a sexo. Ele também não queria que Malia batesse em algumas pobres garotas do ensino médio. Ele impediu que a mão dela fosse mais para baixo, fazendo-a dar de ombros e ir embora. Ele pegou o telefone e verificou a hora, 23h23. Era quase meia-noite e não havia como ele deixar os dois passarem a noite na casa de algum atleta do ensino médio. Ele foi até onde Malia estava dançando e sussurrou em seus ouvidos. É quase meia-noite, vamos indo. Diferente da resposta que ele esperava, Malia segurou seu pescoço e se ergueu sobre seu corpo antes de tomar seus lábios em um beijo. Qual é a pressa? Mesmo que ela se sentisse tonta, isso não significava que ela estava completamente bêbada. Ela envolveu as pernas ao redor dele, o que o fez segurá-la pelo traseiro. Ele riu do entusiasmo dela, já que normalmente ele não teria problemas, mas essa festa simplesmente não era a praia dele. Apesar das semelhanças aparentemente infinitas, eles tinham suas próprias diferenças gritantes que os diferenciavam de mais de uma maneira. Uma delas era o quão expressivos eles eram. Malia era uma mistura única de introvertida e extrovertida. Ela tinha uma voz que merecia ser ouvida e não tinha medo de se expressar ou fazer seus pensamentos serem conhecidos, o que era algo com que Tristan tinha dificuldade. Ele não tinha problemas em se expressar para DeMarco e outros da matilha, mas fazer isso com estranhos parecia um esforço extra. Um que ele não conseguia se obrigar a fazer, não quando tinha certeza de que ninguém o entenderia. Nem mesmo Brett, Lori, Jean ou Tierney podiam alegar que o entendiam mais, apesar de passarem muito tempo com ele, não no nível que Malia e seu alfa faziam. Acontece que festa não é muito a minha praia.
Estou desconfortável, Malia. Ele choramingou. Ela bufou para ele antes de dar um tapinha em seu ombro para decepcioná-la. O que ele fez? Bem, a festa teve seus bons momentos, mas você está certo. Ela fica sem graça com o passar do tempo. Acho que você teria aproveitado mais se os outros tivessem ido junto. Tristan soltou um gemido de agradecimento por não ter precisado convencê-la muito antes que ela concordasse. Bem, foi uma ideia improvisada que surgiu no momento e eu não queria perturbá-los. Se esse tipo de festa é constantemente realizada por estudantes do ensino médio, então não acho que será tão ruim. Malia expressou seus pensamentos honestos enquanto eles saíam da festa, apenas para Tristan jogar água fria em sua bolha de sonho. Continue sonhando. Quem diabos iria querer dar uma festa tão cara para os alunos do ensino médio em intervalos? Era óbvio que a festa foi organizada pelos alunos formandos e foi por essa razão, somada ao fato de que eles ganharam o campeonato estadual novamente, que eles deram uma festa tão grande. Bem, não podemos ter todos eles, podemos? Eles continuaram andando pelas calçadas em direção à casa, acompanhados apenas pelos poucos carros em alta velocidade que trafegavam pela estrada naquele momento. No caminho para casa, Tristan recebeu uma mensagem de DeMarco perguntando se eles queriam que ele fosse buscá-los no meio do caminho e os levasse para casa depois da festa, já que eles deixaram o carro em casa, mas Tristan recusou, pois eles estavam curtindo a caminhada. Ei, Tristris, você tem algo que quer se tornar depois de terminar o ensino médio? Malia perguntou do nada enquanto pulava alguns degraus, pisando neles em grupos de 2. Não faço ideia. Ele pensou um pouco antes de dar de ombros, pois não conseguia pensar em nada. Acho que essa é a razão do ensino médio. É para nos dar alguma perspectiva sobre qual carreira seguir. Por que você está perguntando em primeiro lugar? Ele a conhecia desde que se conhecia, perceber os sinais de que algo a estava incomodando precisava apenas de um pouco de atenção dele. Acho que ainda estou indecisa. Objetivos de vida não importam muito para você quando você é um coiote. Seria muito idiota da minha parte se eu fosse a única de nós que não sabe o que quer da vida. A maneira como ela falou mostrou o quanto ela pensou sobre esse assunto em particular. Nós dois somos idiotas, Malia. Seria um golpe de gênio da nossa parte se de repente fizéssemos uma boa escolha de carreira sem nem saber o que carreira significa. Pessoalmente eu queria poder ganhar uma loteria de 100 milhões e não ter que me preocupar com escolhas de carreira. Eles não estavam delirando a ponto de acreditar que Satomi continuaria deixando que eles a sugassem pelo resto da vida, então eles tinham que descobrir como queriam viver. Quão fodido é que temos caçadores vindo atrás de nossas vidas a todo momento, mas não há uma mesada para ser sobrenatural. É o cúmulo da injustiça. Malia rosnou de frustração. Bebidas deveriam fazê-la não dar a mínima e não dar a ela uma nova perspectiva de vida, de acordo com o que ela ouviu de DeMarco. Acontece que ele era apenas mais um mentiroso gordo. Certo? Quero dizer, estamos bem de vida, dadas as nossas circunstâncias, mas não faria mal ter um estipêndio mensal emitido pelo governo para nos acalmar. Hahaha. Ambos caíram na gargalhada com a imagem que se formou em suas cabeças de serem pagos para ficar à toa. Satomi definitivamente não gostaria disso. Bem, não pense muito sobre isso. Se for algo importante, então deixe comigo como sempre. Temos alguns anos para descobrir se somos material de classe civil de qualquer maneira. Tristan disse e cutucou Malia, fazendo-a perder seus passos. Ei! Ele riu às custas dela, uma expressão de despreocupação que apenas algumas pessoas em quem ele mais confiava já tinham visto. É isso, senhor. Malia passou as mãos nele apenas para ele desviar com movimentos praticados. Ela não desistiu e o chutou apenas para ele sair do alcance com uma meia volta, o que acabou não sendo um movimento sensato, pois Malia pulou em suas costas. Eu errei meus passos, então você está me carregando para casa. Ela disse e envolveu as mãos em volta do pescoço dele enquanto suas pernas se prendiam em volta da cintura dele. Tristan apenas riu das palhaçadas dela e assentiu antes de começar a correr em ritmo leve. Eles eram sobrenaturais, sim, mas isso não significa que suas vidas tenham que ser complicadas, ambos pensaram enquanto voltavam para casa. Asterisco toque, toque, asterisco. Gurg. Duas vozes gemendo reagiram ao despertador estridente na mesa de cabeceira, mas nenhuma fez esforço para desligá-lo até que ele tocasse pela segunda vez. Asterisco toque, toque, asterisco. Tristan pegou o despertador e deu uma pancada na cabeça para reiniciar o alarme. Ele abriu os olhos apenas para tufos de cabelo castanho obscurecerem parte de sua visão com alguns em sua boca. Gentilmente colocando a cabeça em seu peito no travesseiro ao lado dele, ele se concentrou novamente no despertador que por algum motivo tocou mais cedo do que o normal. 7h16 da manhã. Malia, levanta. Vamos nos atrasar para o primeiro dia de aula. Tristan empurrou Malia até ela acordar e encará-lo com uma carranca no rosto. Por que você faz tanto barulho de manhã? Ela parecia que ia voltar a dormir dependendo da resposta dele, mas ele não podia permitir isso, então a arrastou da cama em direção ao banheiro. Vamos nos atrasar, Malia. Ele disse e a deixou parada no banheiro enquanto foi escovar os dentes. O lembrete a acordou de repente e ela começou a se preparar, resmungando, sabendo que hoje era o dia temido. Tristan a deixou no banheiro e foi preparar algo leve, torrada de pão e suco de laranja, pois estavam bastante exaustos por causa da lua cheia da noite anterior. Eles nem tiveram tempo de devorar a comida direito, trocadilho não intencional, então pegaram e comeram enquanto seguiam para o carro. Você pegou tudo? Sim, acho que sim. Livros? Você pegou seus livros, Malia?
Ele perguntou novamente, pois não obteve resposta. Sim, pai. Ela respondeu sem rodeios, de forma sarcástica, o que lhe rendeu um olhar sério de Tristan. Eu só gosto que você me chame assim em ocasiões especiais, em mais nada. Horário? Caneta? Sim, apenas dirija. Tristan dirigia mantendo o carro algumas velocidades abaixo do limite da comunidade. A razão pela qual eles dormiram daquele jeito foi por causa da lua do lobo ontem, que fez as emoções de Malia ficarem descontroladas. Então ele passou a maior parte do tempo confortando-a. Eles dirigiram até a escola apenas para vê-la vazia de alunos, exceto uma garota sentada perto do portão, o que os fez estremecer. Estava claro o quão atrasados eles estavam. Olhando pelo lado positivo. Eu não sei o lado positivo. Malia balançou a cabeça enquanto desistia do que queria dizer e pegou sua bolsa e saiu do carro apenas para se encontrar presa e sem saber o que fazer. Vamos perguntar a ela. Parece que ela é uma aluna nova como nós. Eles não tinham outra opção a não ser pedir informações à garota ou caminhar pelos corredores de uma escola estrangeira. Ei, eu sou Malia e esse aqui é Tristan. Somos novos aqui e acho que deveríamos estar indo para a sala do diretor. Malia começou a conversar enquanto eles ganhavam sua atenção. Oi, eu sou Alison. Sou novata também, desculpe, minha mãe está ligando. Eles lhe deram um pouco de privacidade para conversar com a mãe até que Tristan se virou e olhou ao redor da avenida vazia. Há algo errado, Tristes? Malia perguntou ao vê-lo olhando para a escola com as sobrancelhas franzidas. Não sei. Pensei ter sentido um olhar em nossa direção. Ele disse. Pode ser um dos alunos, sabe? A conversa foi interrompida quando a garota, Alison, ficou nervosa ao atender a ligação. Tudo exceto uma caneta. Ela vasculhou sua bolsa enquanto parecia frustrada. Oh meu Deus! Eu não esqueci uma caneta de verdade. Ok, eu tenho que ir, amo vocês. Ela desligou a ligação e se virou para encarar seus colegas novos estudantes que ela havia rudemente silenciado apenas para encontrar uma caneta sendo estendida a ela. Por Malia. Acho que você vai precisar mais do que eu. Ela disse com um sorriso no rosto enquanto Tristan parecia farto, pois sabia que ela estava dando sua única caneta, alheia a Alison. Obrigado. Não acredito que esqueci uma caneta entre todas as coisas. Bem, você não é o único que saiu de casa com pressa. Antes que pudessem continuar a discussão, o vice-diretor os interrompeu e os direcionou para a classe designada. Capítulo 15. Os três, sob a direção do vice-diretor, foram levados juntos para a primeira aula, inglês, onde todos ocuparam os 3 assentos vazios fornecidos no final da aula. Turma, esses são nossos novos alunos, Alison Argentergengia, Malia Tate e Tristan Reis. Por favor, façam o melhor para que eles se sintam bem-vindos. Ele fez uma breve introdução à turma sobre as novas admissões antes de devolver sua turma ao professor e voltar para seu escritório. Tristan sentou-se no meio das duas garotas, logo atrás do cara que provavelmente era um lobisomem, provavelmente um recém-transformado. Com a forma como ele se contorcia e estremecia a cada som agudo. Ele deu de ombros depois de terminar suas observações do garoto e se concentrou na classe, ou pelo menos tentou. Uma ação perfeitamente espelhada por Malia, com a única se concentrando na classe sendo a garota nova, Alison. Ele desligou Beta e a turma inteira e apenas ficou olhando fixamente até o tempo passar e o sinal tocar, arrancando-o do transe meditativo em que ele havia se colocado. Ele e Malia seguiram um rebanho de alunos e localizaram seus armários, com Alison o seguindo, pois parecia que seus armários estavam localizados na mesma fileira. Então, vocês têm alguma ideia do que as pessoas fazem por aqui? Alison perguntou a Malia depois que ela colocou seus livros dentro do armário. Este é literalmente meu primeiro dia em BA com Rios, então ainda não estou afim de coisas. Sua voz ficou baixa e estranha quando ela chegou ao fim da frase. Ela sabia o quão difícil era ser a nova aluna, e não apenas isso, mas também ser a garota nova na cidade. Tristan, ao lado, permaneceu quieto e deixou Malia responder à nova garota preocupada. Bem, infelizmente, antes que ela pudesse completar a frase, ela foi interrompida por outra garota que entrou na conversa. Oi, eu sou Lídia e essa jaqueta é absolutamente incrível. Ela disse e apoiou seu corpo contra o armário, bloqueando a visão de Alison sobre Malia e fazendo com que a garota não soubesse como reagir, pois estava dividida entre chamar a atenção de Lídia por sua grosseria ou responder ao seu elogio, decidindo finalmente pela última opção e tentando acalmar qualquer faísca antes que explodisse. A minha mãe é compradora de... Quem diabos é essa vadia? O barulho parou imediatamente e o corredor ficou em silêncio enquanto eles se divertiam com a cena mais rara da garota nova dando uma surra em Lídia Martin seu primeiro dia. Até Alison ficou perplexa sobre como responder à escalada repentina e percebeu que seus olhos se voltaram para o garoto ao seu lado, que não poderia parecer mais farto da progressão atual. E com licença, Lídia finalmente se virou e perguntou com incerteza enquanto olhava para a garota que tinha acabado de insultá-la em sua presença. Bem, você está dispensada, então suma. E Malia, que não dava a mínima para quem era essa tal de Lídia, não hesitou em colocá-la em seu devido lugar. Lídia queria retrucar, mas foram interrompidas pela presença de um garoto que imediatamente foi até ela assim que viu uma comoção se formando em torno de sua namorada. Posso saber o que está acontecendo aqui? Ele perguntou a ninguém em particular, mas mesmo assim esperava uma resposta. Ah, nada, só que esse vagabundo não sabe quando se intrometer na conversa de alguém.
Malia disse essas palavras em um tom que sugeria que Lydia era burra o suficiente para não saber etiqueta básica que até mesmo uma pessoa da floresta saberia. Ela é minha namorada, então tome cuidado. Jackson Vitemore, capitão do BA com Rio Ciclones e da equipe de natação, sentiu-se um pouco incomodado ao ver uma garota que ele nunca tinha visto antes fazendo uma cena com Lydia, mas estava em conflito sobre como agir, já que qualquer uma de suas ações afetaria diretamente sua reputação na escola e entre seus colegas de equipe também. Deixe em paz, Malia. Juro por Deus que você vai me dar um aneurisma um dia desses. Tristan finalmente redescobriu sua voz e não perdeu tempo em apaziguar o temperamento crescente de Malia com ela. Já era ruim o suficiente que eles não só estivessem atrasados, mas também fizessem uma cena no primeiro dia. E ele não queria que Malia pressionasse a ponto de a garota Lydia cair em lágrimas, porque Malia definitivamente era capaz disso. Vamos dar uma olhada no treino de lacrosse deles para passar o tempo. Ele a afastou de Lydia congelada e de Alison confusa, que não teve a chance adequada de reagir com precisão enquanto a situação piorava, apenas para que seus braços fossem agarrados pelo namorado de Lydia enquanto ele passava por elas. Espera aí, ainda não terminei com você. O ensino médio era um lugar onde muita importância era dada à reputação e ao mérito, e sendo a pessoa com mais reputação na escola, havia um certo nível de prestígio e respeito que Jackson alcançava, e se ele não conseguia descontar sua raiva na garota, o mínimo que ele podia fazer era descontar no cara que estava com ela. Pela enésima vez desde que a conheceu, Tristan foi mais uma vez tentado a gritar o nome dela em frustração a plenos pulmões. Parando no meio do caminho, ele pensou no que dizer para tirar esse cara do seu pé, mas foi salvo felizmente pela garota nova que se meteu entre eles, pois todos podiam dizer que a situação estava saindo do controle. Sinto muito. Malia não quis dizer isso, foi só um mal-entendido. Alison disse, esperando que as duas simplesmente deixassem para lá, pois ela estava ficando preocupada com a multidão enorme que já estava se formando no corredor, o que sem dúvida atrairia a atenção de um professor, e que dia seria se ela fosse repreendida por seu professor em seu primeiro dia. Provavelmente não seria nada comparado ao que ela ouviria de sua mãe se isso acontecesse. Lydia pareceu um pouco irritada, mas não fez nada além de estalar a língua e ir embora pisando duro, enquanto Jackson a seguia, já que não havia mais nada que pudesse fazer, o que levou a multidão reunida a se dispersar, pois o drama aparentemente havia acabado. Sinto muito por isso. Eu não tinha ideia de que isso iria piorar tão rápido. Vocês querem sair daqui? Alison encarou os dois e se desculpou, pois tinha a sensação de que era culpa dela que o incidente anterior quase tivesse se transformado em uma briga, o que não teria sido bom para nenhuma das partes envolvidas, e propôs uma mudança de cenário, já que eles ainda estavam recebendo olhares dos alunos ao redor. Está tudo bem. Como eu disse, vamos dar uma olhada no treino de lacrosse deles. Pela primeira vez desde que se conheceram, essa foi a primeira vez que Tristan falou com ela, o que a pegou um pouco de surpresa, mas ela sentiu em apreciação. Eles eram as únicas pessoas que ela conhecia e para seu julgamento inicial eles não eram tão ruins. Enquanto eles seguiam em direção ao espaço aberto que os ciclones usavam para praticar, Alison começou a conversa. Então, lacrosse? Dessa vez foi a menos irritada Malia que respondeu. É como a próxima grande coisa em BA com Rios. Lacrosse aqui é o esporte principal praticado, diferente do futebol americano e basquete do ensino médio que você provavelmente já está acostumado. Ela explicou. Alison tinha um olhar de compreensão quando ouviu as palavras de Malia e perguntou mais. Entendo. Estamos bem? Se vencer o campeonato estadual algumas vezes seguidas corresponde à sua definição de bom, então acho que eles são muito bons. Ela perguntou ao ouvir as palavras usadas por Malia, apenas para a garota dar de ombros, como se ela pudesse se incomodar mais. Não é como se eu me importasse com o joguinho de tacos deles. Só estou aqui porque ele queria dar uma olhada. Malia apontou para Tristan, o que mais uma vez lembrou Alison de sua presença. Ah, entendi. Então, qual é o problema dele? Percebi que ele não fala muito e duvido que seja algo tão estúpido quanto ser estranho perto das pessoas. Alison olhou para Tristan, que nem mesmo demonstrou qualquer reação quando ela o apontou descaradamente. Em vez de responder como vinha fazendo, Malia se virou para Tristan com uma expressão que fazia parecer que a pergunta de Alison era algo que também a preocupava. Sob os olhares curiosos das duas garotas, Tristan sabia que, embora pudesse simplesmente ignorá-la, não era uma pergunta que o fizesse pensar muito para responder, pois era algo que muitas pessoas lhe perguntavam e sua resposta era sempre a mesma coisa, às vezes em contextos diferentes. Vocês pareciam muito absortos na conversa, então decidi não falar. Uma meia mentira que ninguém conseguiu apontar, talvez exceto Malia, e com base nos olhares que ela estava dando a ele, até mesmo Alison. Eu reconheço uma mentira desviante quando vejo uma. Você não parece socialmente desajeitado e está bem em forma retratando sua força atlética, então tem que ser outra coisa. Vamos lá, me diga. Alison o cutucou ainda mais. Ela não sabia o porquê, mas era muito natural quando falava com eles, já que nenhum deles fazia esforço para colocar qualquer máscara ao falar. Pelo tempo limitado e observações que ela fez, mesmo durante a aula, a única coisa que ela podia dizer era que Malia era muito direta na maneira como falava. Era como se consideração nunca tivesse feito parte de seu discurso, então ela estava naturalmente curiosa sobre o tique de Tristan. Chame-a de intrometida, mas ela sentia que os dois eram um par de pessoas bem interessantes, e isso significava apenas uma coisa, fofoca.
Tristan olhou para ela enquanto subiam as arquibancadas e pensou se ela finalmente deixaria isso de lado se ele respondesse. Não é nada realmente. É que conversas podem ser chatas de se envolver se você não estiver interessado nelas ou estiver falando com um estranho. E não estou me referindo a ser um solitário ou qualquer tendência do tipo. Ele tentou manter suas palavras o mais articuladas possível para não criar um mal-entendido. Em outra coluna das arquibancadas, a garota que eles conheceram antes os viu chegando. Fez uma careta de irritação e virou a cabeça com força para focar no jogo de aquecimento do ano. De volta ao círculo de Tristan, Alison quase apertou a mão de uma forma que a faria parecer peculiar devido à resposta de Tristan. Seus medos iniciais sobre se mudar para um lugar novo e tão longe da cidade era que ela tinha medo das perguntas e conversas pelas costas caso ela não conseguisse se adaptar, e poder conhecer um par de pessoas de mente livre como aqueles dois foi um golpe de sorte. Ah, então nossa conversa foi chata? Ela perguntou. Não. E? Ela sabia que estava sendo agressiva, já que os conhecia há apenas algumas horas, mas tinha a sensação de que nenhum dos dois hesitaria em chamá-la para uma briga se ela os irritasse. Você estava falando com Malia. A resposta de Tristan a fez parar quando ela percebeu que, de fato, só estava falando com Malia desde que se conheceram. Mas isso não era um impedimento para não participar de uma conversa, se você quisesse. Vocês são estranhos. Ela deixou escapar isso sem querer e imediatamente cobriu a boca ao perceber o quão rudes as palavras que disse soaram. Bem, você não está totalmente errada sobre isso. Ambos olharam com indiferença, como se essa fosse a palavra menos ofensiva que ela poderia ter dito. Seus rapazes não ficaram ofendidos? Ela perguntou só para ter certeza. Essa é a coisa menos pior que você poderia ter dito. E você não deveria chamar alguém de estranho quando você tem um nome estranho como Argentergengia. Que língua é essa, afinal? Italiano. Malia perguntou. É o meu sobrenome e é francês. Até então, o primeiro dia de aula tinha sido bem diferente do que qualquer um deles esperava, mas eles seguiram em frente. Capítulo 16. Acabamos de nos mudar de São Francisco, pois meu pai conseguiu um contrato e sugeriu que nos mudássemos todos juntos para Beacon Hills. Alison fez um breve resumo do motivo pelo qual ela foi parar em Beacon Hills. Ela tinha entendido bem a essência delas em um sentido geral. Malia era crua, da forma mais direta possível. Foi uma surpresa para ela ver uma garota com a personalidade de Malia e diferente do que a maioria poderia pensar. Ela amava a atitude obstinada que poderia ser atribuída à personalidade dura de sua família. Tristan, por outro lado, diferente da primeira impressão que ela teve dele, era um bom conversador, mas preferia que fosse curto e conciso. Ele era o mais difícil de entender. Ela queria atribuir isso ao nervosismo trazido pela puberdade, mas não parecia forçado ou algo que ele não pudesse controlar. Você disse que se mudou algumas vezes nos últimos anos. O que exatamente seu pai faz? Tristan perguntou. Ele vende armas para as autoridades locais. Ela disse casualmente, como se fosse a coisa mais normal que um pai poderia fazer. O jogo vai começar. O lembrete de Malia trouxe de volta o foco para o motivo pelo qual estavam ali em primeiro lugar. Tristan? O nariz de Malia se contraiu quando ela sentiu o cheiro de um dos jogadores e deu um tapinha em Tristan para ver se ele também sentia, apenas para vê-lo concordar. Não foi o fato de terem conhecido um lobisomem que foi surpreendente, já que eles conheceram alguns, mesmo aqueles que não faziam parte de sua matilha, mas o fato de que ele nem sabia o básico. Era aparente para qualquer um que prestasse um pouco de observação que ele era um lobisomem recém-transformado. A razão pela qual eles conseguiram identificar seu status foi por causa da falta básica de controle de suas emoções animalescas, intensas e erráticas, que o faziam cheirar como um animal. E como o cenário atual previa, deixar um lobisomem recém-transformado em um campo de adolescentes hiperativos para jogar um jogo extenuante era apenas incitá-lo a perder o controle. Para eles, porém, o que importava era que finalmente estavam conseguindo ver algo divertido para equilibrar seu dia bastante comum. É isso. Alison apontou para um jogador com o número 37 estampado na camisa. Ah, ele? Esse é supostamente o capitão deles. Esqueci completamente o nome dele. Malia apenas ignorou e observou o lobisomem ser colocado na posição de goleiro, o que acabou sendo a melhor opção para evitar que ele atacasse no meio do dia. Para seu desgosto. O goleiro é muito bom, comentou Alison enquanto o observava defender todas as bolas lançadas em direção ao gol com uma sequência limpa. O goleiro conseguiu pegar todas as bolas arremessadas, incluindo a do capitão do time, o que fez o público explodir em aplausos. O dia passou com Malia e Tristan indo embora assim que o sinal tocou, enquanto Alison esperava seu pai vir buscá-la. O que você quer dizer com o corpo encontrado na floresta? Tristan perguntou a Jean, que havia ligado para mantê-lo atualizado sobre o que tinha ouvido. A delegacia do xerife aparentemente foi chamada quando alguns caras encontraram metade do corpo. Não ouvi mais nada, mas sei que eles fizeram uma busca ontem, mas não acho que encontraram a outra parte. Entendi. Não entre na floresta. Foi a resposta sarcástica de Tristan. Ele não via razão para saber sobre uma pobre pessoa que foi cortada ao meio, mesmo sabendo que era provavelmente obra de um sobrenatural. Sério, cara, você tem que tomar cuidado. Joanne até me disse que ouviu o uivo de um alfa ontem, então não pode ser só uma coincidência. Pessoas morrendo por ataques de animais já é ruim e adicionar um alfa sanguinário é algo que ninguém quer. Não se preocupe. Não temos nenhuma razão para procurar um alfa por suas mortes esporádicas.
Tristan não estava tão preocupado porque sabia que ainda havia alguns alfas escondidos em Beacon Hills e eles certamente interfeririam se um deles saísse da linha. Sim, vou contar a novidade aos outros, caso eles ainda não tenham recebido. Encerrando a ligação ali, ele se virou para Malia, que estava sentada no balcão ouvindo a ligação com as pernas balançando. Você não acha que é uma coincidência, acha? O significado da pergunta dele estava claro para ela. O novo beta que provavelmente não sabe o que está acontecendo com ele e então Joanne confirmando que ouviu o chamado de um alfa durante a lua do lobo ontem? Está muito alinhado para ser uma coincidência. Malia expressou seus pensamentos. Até onde eles sabem, os poucos alfas que ainda estavam em Beacon Hills ficaram reclusos desde o acidente de Ali, tanto que nem tentaram gerar novos betas. Apenas para que algumas mortes acontecessem e de repente, há notícias de um alfa e depois do beta na escola. Não houve assassinatos nas últimas semanas, então eles pensaram que qualquer conflito que estivesse acontecendo havia sido resolvido. Mas o corpo encontrado recentemente pelos policiais jogou tudo isso fora. Também pensei assim. Até tentei sentir se havia algum outro lobisomem por perto que pudesse estar de olho em MC Cole, mas não havia nenhum. A razão pela qual eles pensaram tanto nos acontecimentos recentes em Beacon Hills foi pelo simples fato de que seriam capazes de evitar quaisquer situações complicadas que pudessem surgir na ocasião em que cruzassem o caminho com outro alfa e sua matilha, já que seu próprio alfa era principalmente um recluso e raramente estava em Beacon Hills. A última coisa de que precisavam era entrar em uma guerra territorial contra qualquer matilha residente recém-surgida no condado de Beacon. Então o que vamos fazer? Talvez pudéssemos dizer àquele cara na aula, MC Cole, seja qual for o nome dele para agendar ou talvez passar uma mensagem para seu alfa. Malia sugeriu. Se Satomi estivesse aqui, então nenhum deles teria se incomodado com nada disso, pois ela teria cuidado disso como a mãe galinha que ela era. Mas infelizmente ela não estava. Tristan franziu a testa enquanto ponderava sobre as palavras de Malia. Não acho que seja uma boa ideia. Com as palavras de Tristan, Malia abriu os braços sem entender por que ele diria isso. E por que não? Nós vamos cortar tudo pela raiz quando passarmos nossa mensagem e se eles forem os que estão matando, então poderemos descobrir o motivo deles e também saber se mais bandos estão migrando para Beacon Hills. Isso é 1, 2, 3. 3 pedras com um pássaro. Soltando um suspiro diante do raciocínio dela, que era compreensível e normalmente seria a ação ideal a ser tomada, ele, no entanto, fez seu ponto. Primeiro de tudo, essa analogia é invertida. Segundo, seria nós saindo da nossa linha por alguns passos de margem. Apenas me escute. Ele a pausou antes que ela pudesse interromper suas palavras. Apesar de quaisquer impressões iniciais que possamos deixar nos outros, nunca se esqueça de que somos um bando budista e, como tal, não atacamos até que a violência seja nossa única saída. Comparado a Beacon Hills em geral, o condado de Beacon é bem pequeno, o que significa que sobrenaturais territoriais têm menos probabilidade de se envolver ativamente e não ouvimos nada sobre eles caçando outros sobrenaturais então. Como todo mundo, faremos o papel de ignorantes e observaremos de lado. Afinal, deve ser bem sério se até o alfa está se envolvendo. A razão pela qual ele pressionou a opção de não se envolverem foi porque ele tinha certeza de que Satomi já estava ciente do que estava acontecendo aqui no condado de Beacon e, como ela não disse nada ou deu nenhuma diretiva, era esperado que eles continuassem como estavam fazendo, que era se abster de tudo que acontecesse o máximo que pudessem. Seria uma coisa totalmente diferente se eles fossem os abordados. Kug, essa é a coisa mais interessante que já aconteceu na minha vida, mas acho que você está certa. O que ela deveria fazer quando o conselho de todos era o mesmo? Em um SUV com carroceria escura, um homem e uma adolescente podiam ser vistos tendo uma conversa normal enquanto o homem dirigia. Bem, foi um primeiro dia interessante, apesar de tudo, talvez com exceção de alguns pequenos contratempos. Alison contou ao pai enquanto ele a levava para casa. Soluços? Ele perguntou. Bem, é uma dessas coisas inevitáveis entre adolescentes. Eu não era a única aluna nova, então não foi tão difícil tentar me misturar e fiz algumas amizades. Ela habilmente evitou falar sobre o incidente entre Malia e Lydia que provavelmente as teria chamado à sala do diretor no primeiro dia. Christopher Argentergengia, pai de Alison, tinha a imagem pública de um traficante de armas legal e embora fosse tão rigoroso quanto parecia, a ternura que demonstrava pela filha era óbvia para todos que observavam o relacionamento, fazendo-o parecer superprotetor. Ao ouvir a filha recapitular o que aconteceu no primeiro dia na nova escola, ele assentiu. Feliz que pelo menos ela não estava tão deprimida quanto quando ele a informou sobre a mudança para Beacon Hills. Bem, estou feliz que você fez amigos no seu primeiro dia. Lembre-se de que você pode falar comigo ou com sua mãe se estiver enfrentando problemas de adaptação. Ele a lembrou, já que ele, mais do que ninguém, estava totalmente ciente de quão fechada ela era para novas pessoas, já que elas sempre pareciam estar se mudando o tempo todo. Eu sei, pai. Além disso, quem iria querer mexer com a garota nova cujo pai vende armas? Ela riu da imagem que se formou em sua cabeça, que seu pai também pareceu entender, pois ele também riu. Ele parou na frente da casa deles e a deixou sair. Tenho algumas tarefas para fazer, então diga à sua mãe que provavelmente não voltarei antes do jantar. Você pode ir buscar seu carro mais tarde ou pedir para ser levado para casa, se quiser. Dizendo isso, ele foi embora para cuidar de um dos motivos de negócios que o trouxeram de volta a Beacon Hills.
Alison entrou em casa e foi recebida por sua mãe, que estava no meio de desempacotar alguns pacotes. Alison querida, como foi seu primeiro dia? Foi ótimo, mãe. Ela respondeu. Melhor do que eu sinceramente esperava. Ao ouvir isso, sua mãe sorriu aliviada. É bom ouvir isso. E daí? Então, você pelo menos fez uma amiga no seu primeiro dia? Ela perguntou, sem se importar com o revirar de olhos que sua filha fez enquanto ela caminhava até a geladeira para se desidratar. Alison pegou uma garrafa de água e bebeu até a metade antes de responder à mãe. Sim, eu bebi. Eles também são como eu, novos alunos. Oh, papai disse que meu carro chegou e eu posso ir buscá-lo mais tarde, e também para te dizer que ele provavelmente vai se atrasar um pouco. Aplicando a mesma tática que ela fez com seu pai, ela desviou com sucesso a atenção de sua mãe de mais perguntas sobre como foi seu primeiro dia. Vou me refrescar antes de ir buscar o carro. Ela foi direto para seu quarto antes que sua mãe começasse outra rodada de perguntas. Hoje foi um dia muito bom para ela, pelo menos ela teve companhia durante o dia todo, e como ela já tinha alguma familiaridade com Malia e Tristan, isso evitou que toda aquela situação se repetisse. De seguir o fluxo quando outras garotas começassem a falar com ela e ela tivesse que contar a elas porque havia se mudado e todas aquelas outras pequenas coisas nas quais as garotas estavam interessadas. Falando de Malia e Tristan, ela se perguntou que tipo de relacionamento eles tinham. Era difícil descobrir, pois ela primeiro pensou que eles eram irmãos, apenas para descobrir seus nomes diferentes, então ela pensou que talvez eles estivessem namorando. Dado quão próximos eles eram, mas então eles moravam juntos, então não podia ser isso. Bom, ela vai perguntar amanhã. Capítulo 17. Ponto de vista de Tristan Reis. Tristan, ei. Alison me chamou depois da aula e pulou em minha direção, o que me fez diminuir o passo para ela acompanhar. Eu estava indo me encontrar com Malia, pois nossos horários de aula eram diferentes, o que realmente me preocupou um pouco. Assim como eu, ela não era uma das favoritas para aprender, ou simplesmente era péssima nisso, e era propensa a ficar agressivamente agitada quando algo a frustrava. Você está indo para algum lugar? Ela me perguntou enquanto caminhávamos juntos. Comparado a quão reservada ela estava um pouco ontem, ela parece ter muito mais saltos em seus passos hoje. Eu assenti. Malia. Meus ouvidos captaram o som áspero de metal e, dada a direção de onde vinha, parece que eu estava certo em estar preocupado. Entendo. Bem, nem todas as nossas aulas são iguais, então é inevitável. Ela disse e fez uma expressão pensativa. Além do amor óbvio por lacrosse, o que vocês fazem para se divertir por aqui? Continuamos andando pelo corredor até chegarmos à porta do banheiro feminino, o que fez com que um olhar confuso marcasse seu rosto pálido. Eu acredito que você pode encontrar qualquer atividade divertida que esteja procurando em BA com Rios. Você só vai precisar de pessoas para aproveitar com você se você for do tipo grupo de amigos. Eu finalmente respondi a pergunta dela, mas a expressão no rosto dela só me disse que ela tinha mais coisas se formando na cabeça. Olhando entre o banheiro feminino e eu por alguns segundos antes de assentir lentamente. Por que estamos na frente do banheiro feminino? Ela pareceu um pouco estranha, até mesmo cautelosa, quando perguntou isso e eu podia dizer o que provavelmente estava passando pela cabeça dela, felizmente para mim. Nenhuma estava correta. Estamos esperando por Malia. Foi engraçado como todo seu rosto mudou com a realização. Oh Deus. Ela gemeu enquanto um olhar envergonhado se instalou em seu rosto com a implicação de que eu sabia sua linha de pensamentos. Eu não quero dizer, não é? Eu entendo perfeitamente. Não se preocupe com isso. Ela soltou um suspiro de alívio e se recompôs depois do erro anterior. Como você sabe que ela está aí? Eu apenas dei de ombros para a pergunta dela sem responder e, felizmente, não precisei dizer nada quando Malia finalmente saiu do banheiro e nos viu. Eu odeio matemática. Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca dela. Eu assenti, pois eu podia retribuir o que ela provavelmente sentia. Tudo além da função básica e aplicação dos números não fazia sentido algum. Então vocês dois odeiam matemática? Isso não é, realmente surpreendente. Bem, eu sou muito boa nisso, então acho que posso ajudar vocês se tiverem alguns problemas. Alison ofereceu e eu apenas balancei a cabeça para a armadilha que ela tinha acabado de cavar para si mesma, porque não havia como ela querer fazer suas tarefas se tivesse alguém como Alison por perto. Sério? Malia perguntou, o que provocou um aceno sincero de Alison. Você, Alison, acabou de se tornar minha melhor amiga. Ela ficou lisonjeada, sem saber dos problemas que acabará de criar para si mesma, e sorriu em sincera apreciação. Nós nos encontramos de volta ao campo de lacrosse porque eu estava interessado em assistir MC Cole e também um pouco apreensivo sobre o que poderia acontecer se ele jogasse. Porque hoje era lua cheia e como ele havia se transformado recentemente, também seria sua primeira experiência de lua cheia. Eu vi MC Cole se preparando para entrar no jogo quando alguém, Stilinski, provavelmente seu amigo, correu até ele e começou a lhe dizer algo que me fez forçar meus sentidos. Só espere, ok? Eu ouvi meu pai no telefone. Ele começou apesar de ver o olhar impaciente no rosto de MC Cole. A análise de fibras voltou do laboratório em Los Angeles. Eles encontraram pelos de animais no corpo, vindos da floresta. Agora, isso não foi interessante? Isso quase confirma tudo, mas infelizmente para mim, MC Cole não estava interessado na conversa e estava com pressa para jogar o jogo. Stiles, eu tenho que ir. Terra para Tristan. Virei-me para as meninas ao meu lado quando ouvi meu nome sendo chamado.
Você tem olhado os jogadores bem atentamente. Não acho que eles vão se opor a você tentar, sabia? Alison disse, mas eu apenas balancei a cabeça em negação. Jogar o jogo seria fácil para mim devido ao meu físico sobrenatural, mas não tenho a dedicação que os jogadores tinham. Não é isso. Eu só estava pensando em algo. Bem, a Alison aqui estava me perguntando sobre coisas divertidas para fazer e eu não acho que ela esteja a fim de brigas de bar. As palavras de Malia fizeram com que Alison a olhasse, um olhar cheio de ceticismo e incerteza. O quê? Isso realmente faz seu sangue bombear. Malia defendeu sua alegação, mas Alison não acreditou. MHM. Ela balançou a cabeça vigorosamente e olhou para mim. Pelo menos me diga que você sabe de algo que não envolva violência. Eu conhecia algumas atividades ao ar livre, mas não sabia quais garotas gostariam. Garotas normais. Acho que ouvi algo como uma festa sendo realizada na casa dela. Deve ser a coisa toda de checagem de vibe. Eu disse apontando para Lídia. A vadia de ontem. Eu concordei com suas palavras. Vamos lá, rapazes. Não acho que ela seja tão ruim assim. Provavelmente foi só um mal-entendido que saiu das proporções. Vocês sabem coisas de garotas normais? Alison tentou se defender, mas foi recebida com um olhar de Malia. Espera, além do Tristan aqui, você conhece outras pessoas? Ela perguntou. Claro que sim. O que você acha que eu sou? Um animal? Uma analogia bem apropriada, Malia. Garotas? Sim. HMMN. E me diga, com que frequência você sai só com garotas? Bem, acho que nunca saímos juntos. Eles são mais como uma família extensa, na verdade, então é só uma questão de sempre ligue se precisar de mim. Malia respondeu. Era basicamente isso que nossa matilha era, então fazia sentido descrevê-los como uma família extensa. Espera, família? Malia assentiu, o que fez com que outro gemido escapasse da boca de Alison. Então, basicamente, você não tem outros amigos fora da sua família, certo? Ela perguntou depois de alguma hesitação e até eu estava começando a ver o que ela estava querendo dizer. Não? E você está morando com Tristan desde? Ela estava segurando a cabeça com os 2 braços naquele momento. Desde que éramos crianças. Malia não parecia entender o que havia de errado com Alison, mas ela podia dizer que havia algo errado com a pequena garota quase pálida. Naquela última frase, Alison olhou para mim com tristeza nos olhos, como se eu tivesse cometido algum tipo de erro. Eu culpo você. Foi a próxima coisa que saiu da boca dela. Ok, pare de enrolar e me diga o que há com todas essas perguntas. Malia perguntou a Alison e provavelmente pode ter sido só eu, mas acho que houve um aumento no nível de compaixão quando ela pegou as mãos de Malia nas dela. Família é a coisa mais importante, não há como negar. Mas você ainda precisa fazer seus próprios amigos, Malia. Alison disse e dada a cara de que Malia fez, ela finalmente entendeu. Mas a questão era que Alison estava errada, mas não era culpa dela. Éramos de partes diferentes do mesmo mundo e mesmo que fizéssemos amigos. Nunca seria algo genuíno se a pessoa ignorasse o que realmente somos e nunca significaria tanto para nós. Até mesmo nosso relacionamento atual com Alison estava fadado a desaparecer mais cedo, provavelmente antes do fim do ano, e não significaria tanto para nós. Também não ajuda que a pessoa mais próxima de você seja seu melhor amigo, irmão. Precisamos, sabe de uma coisa? Vamos sair hoje à noite. Alison entrou em algum tipo de zona e Malia, sendo a pobre vítima, foi arrastada junto. E ela também, de alguma forma, confundiu meu relacionamento com Malia. Malia deu de ombros, sem se incomodar com as palavras de Alison. Bem, eu estou bem em sair, mas o problema é a diferença de gostos. Ela apontou. Podemos trabalhar nisso mais tarde, mas vamos à festa hoje à noite, disse Alison. Você tem certeza de que a Tralida não vai agir como uma vadia afetada se aparecermos na festa dela sem sermos convidados? Ela pode, mas também é uma maneira de amenizar quaisquer queixas que ela possa ter. Alison ofereceu uma resolução pacífica apenas para Malia bufar. É tudo você. Se ela tentar qualquer uma dessas merdas idiotas de abelha rainha comigo, então eu vou prendê-la. Não foi a primeira vez que Malia odiou alguém à primeira vista, então não fiquei tão surpreso. Abelha rainha, perguntou Alison, mas nenhum de nós lhe deu qualquer resposta. Eu estava ouvindo a conversa deles enquanto assistia ao jogo até que algo chamou minha atenção. Eu não era o que tinha o melhor faro, mas eu conseguia identificar um lobisomem se eles estivessem perto de mim. Eu me concentrei nos meus sentidos, mas não era aqui nas arquibancadas, nem em nenhum dos jogadores. Virei-me para olhar a floresta ao redor do campo e tive certeza de que alguém estava lá, observando, mas ele foi embora. Talvez o Alpha de MC Call ou outro Beta provavelmente de olho nele. Tristan, você vai à festa, certo? Alison perguntou, mas eu balancei a cabeça. Festas não são minha praia. Realmente não eram, então isso não era mentira. Não havia razão para eu estar lá quando estava claro que eu só estaria no meio deles se divertindo, e eu também não tinha nenhuma preocupação com Malia, já que ela não foi afetada pela lua cheia. A lua do lobo de ontem tinha sido diferente porque ela tinha acordado no meio da noite devido a um pesadelo com uma lua do lobo e tudo meio que jogou suas emoções para todo lado. Uma lua de lobo era a primeira lua depois do Yule, ou a primeira lua do ano, e simbolizava uma conexão espiritual entre um alfa e sua matilha.
Os lobos geralmente uivavam para a lua para significar uma caçada, marcar seus territórios ou chamar outros membros da matilha. A lua de lobo, no entanto, é um momento de reflexão pessoal e de ver seu verdadeiro eu, e Malia decidiu dormir durante isso, não que eu estivesse surpreso. Eu estava em meditação quando ela começou a agir mal e tive que colocá-la sob controle. Sério, vocês precisam sair e fazer pelo menos alguns amigos. Então vocês vão passar a noite sozinhos enquanto seus colegas provavelmente estão se divertindo? Alison perguntou, e agora eu estava recebendo vibrações confusas dela. O quê? Nada. É que a imagem que tenho de você está mudando constantemente. Respondi. Às vezes ela te dava essa sensação de timidez e outras vezes ela era quase tão direta quanto Malia, mas com um tom educado. Às vezes ela me faz pensar que ela é uma garota protegida que tenta não se misturar muito com pessoas erradas e outras vezes ela é apenas isso. Algo nela me faz querer cravar minhas presas em seu pescoço. Pensamentos como esses às vezes passam pela minha cabeça aleatoriamente sempre que ela está falando ou se expressando. Talvez ela não seja estranha, talvez nós sejamos e ela seja apenas uma adolescente normal, diferente de nós. Então, quem vai nos levar para a festa? Ela perguntou, o que provocou em mim uma expressão impassível. Você tem um carro, eu disse. Podemos ficar um pouco bêbados e eu não dirijo com a cabeça leve. E não vou deixar Malia dirigir também. Ela retrucou. Então peça para alguém, seu pai ou um Uber, vir te buscar. Eu disse a ela. Eu não vou ligar para meu pai para vir nos buscar em uma festa do ensino médio e sério? Duas garotas bêbadas do ensino médio em um Uber? Ela perguntou como se o que eu dissesse não fizesse sentido. Isso não é São Francisco ou de onde ela é, então não sei o que está acontecendo com a experiência dela com o Uber, mas isso é Beacon Hills. Nada nunca acontece em Beacon Hills, raramente acontece. O que você quer de mim, Alison? Perguntei enquanto me levantava do banco e amarrava minha bolsa. Leve-nos. E além disso, meu pai seria menos curioso se soubesse que alguém estava me levando para uma festa e me trazendo de volta em vez de eu ir sozinha. Afinal, é o segundo dia de aula. Ela implorou. Bom, não é como se você estivesse fazendo alguma coisa em casa mesmo. Malia brincou ao lado. Capítulo 18. Me lembre novamente por que eu tenho que fazer isso? Tristan perguntou a Malia, que estava em frente ao guarda-roupa procurando roupas para vestir apenas de calcinha e sutiã. Porque Tristan, é bem normal que estudantes do ensino médio compareçam a festas de vez em quando, de acordo com Alison. Malia citou. Tristan revirou os olhos e perguntou. E como isso se correlaciona com eu indo a uma festa? Ouvindo isso, Malia suspirou e se virou com as mãos na cintura. Vamos, Tristan. Nós dois sabemos que eu não poderia me importar menos com alguma festa do ensino médio ou como os estudantes do ensino médio seguem com suas vidas em geral. Mas esta é a primeira vez desde sempre que estou saindo com alguém que não é do nosso bando, e não com você. Seu rosto ganhou um olhar suave e um sorriso melancólico esticou seus lábios. Ela é a primeira amiga que qualquer um de nós fez, e eu acho que ela é divertida do seu próprio jeito chato. Ela acrescentou ainda. Quando tudo foi dito sobre seu caráter e tendências violentas. Tudo o que restou foi lembrar que ela era apenas uma garota de 16 anos que viveu menos de 12 anos de sua vida por ter ficado presa como um coiote por mais de 5 anos devido a um acidente sobre o qual ela não tinha controle. O exterior forte e a franqueza eram uma maneira de ela se proteger com a única maneira que ela conhecia. Ela não era tão feminina quanto as outras garotas, o que era algo que ela tinha uma versão natural e colocar máscaras não era algo que ela conseguia fazer. Então a versão de Malia que você conheceu era a mesma versão que todo mundo tinha, até Satomi, até Tristan. A única diferença era que ele a conhecia melhor do que qualquer um, afinal, ele estava com ela há mais tempo. Ela andou para frente e sentou-se na beirada da cama e pegou a mão dele na dela. E não é só para mim. Ela entrelaçou os dedos com os dele. Quero que aproveitemos o ensino médio o máximo que pudermos. Afinal, só viveremos isso uma vez. Mas estou gostando. Tristan disse. É só o segundo dia, vou me acostumar aos poucos. MHM1. E então seus olhos ganharam algo que raramente estava lá, preocupação. Eu vi o jeito que você olha para eles, tristes, principalmente Alison. Eu sei o quanto você está lutando para não matar alguém por engano, então eu não posso realmente culpá-la por manter distância. Tristan soltou uma risada mórbida. Não é tão difícil quanto parece, e eu fiquei muito bom nisso depois de todo esse tempo. Então me mostre. Ela disse suavemente. Com as palavras dela, os olhos de Tristan passaram de castanhos para um azul celeste e as veias ao redor dos olhos ficaram mais escuras até que as órbitas se tornaram uma sombra escura com um par de íris azuis, vendo sua transformação. Ela o puxou para perto e colocou as mãos dele em volta da cintura dela enquanto as mãos dela iam para o pescoço dele enquanto ela descansava a cabeça em seus ombros. Vá em frente. Você nunca pode me machucar. Você não é forte o suficiente para... Ela se aninhou mais fundo e apertou o aperto das mãos em volta da cabeça dele, trazendo as presas dele para mais perto do pescoço exposto dela, onde ela já podia sentir o hálito quente dele. Ai! Um Prius parou na frente de uma casa que ficava em um bairro bem estruturado. Você tem certeza de que é aqui que ela mora? Tristan pediu esclarecimentos, já que o lugar parecia bem cheio. Acho que vender armas deve dar um bom dinheiro se eles podem pagar isso enquanto se mudam o tempo todo. Malia comentou enquanto olhava para a casa. Talvez pudéssemos ser algum tipo de traficante de armas quando ficarmos mais velhos.
Tristan cantarolou concordando antes de verificar seu relógio. Eu sou mais um cara de armas medievais, mas acho que podemos fazer isso. Asterisco suspiro asterisco vamos acabar logo com isso. Ele abriu a porta e saiu do carro antes de caminhar até a porta da frente com Malia a tiracolo. Asterisco dindom asterisco. Tristan usava um moletom verde desbotado simples com a camisa branca que ele usava por baixo dobrando abaixo da bainha da cintura e sobre a área do peito enquanto combinava, com uma calça preta. Malia, por outro lado, usava uma jaqueta bege sobre um top curto branco e calças jeans. Estou indo. Eles ouviram a voz de uma mulher gritar lá de dentro e esperaram alguns segundos para que ela fosse aberta por uma mulher idosa com cabelo curto e ruivo e uma sobrancelha levantada. Olá, como posso ajudar? Ela perguntou com um sorriso suave no rosto. Ela não te contou? Tristan perguntou apenas para ver sua confusão aumentando. Alison, viemos buscá-la para uma festa na casa de uma colega de classe. Ao ouvir isso, seu rosto se iluminou em realização enquanto ela olhava para os dois alunos, presumivelmente amigos de Alison, com boas-vindas. Oh, desculpe por isso. Eu sou a mãe de Alison, mas você pode me chamar de Senhora Argentergengia. Ela mencionou uma festa, mas não disse nada sobre alguém vindo buscá-la. O rosto de Tristan não demonstrou nenhuma emoção pelo erro de Alison, mas ele respondeu à mãe dela. Entendo. A propósito, sou Tristan, e isso é Malia. Ela acenou para os dois e os fez entrar. Bem, entrem. Acho que ela ainda está se arrumando, então vocês podem esperar por ela na sala de estar. Oh, não queremos impor. Bobagem. Vocês podem me contar tudo sobre vocês enquanto isso. Ela dispensou a preocupação deles e abriu mais a porta com um sorriso suave no rosto. Embora ele não tenha dito nada, Tristan tinha certeza de que se ele fosse o único ali, ela não o teria deixado entrar na casa, mas o teria interrogado na porta. Os dois entraram e tiveram que dar um passo para trás para apreciar o interior, que tinha uma mistura de luxo e aconchego. Definitivamente rico, ambos pensaram. Vocês querem alguma coisa? Bebidas? Não, obrigada. A água está bom. Malia respondeu, o que fez a mulher ir até a geladeira para pegar uma lata e um pouco de vidro. Malia assentiu enquanto a mãe de Alison sumia de vista. Elas definitivamente estão fazendo algo obscuro. Tristan não afirmou nem negou, mas perguntou por que ela pensava assim. Só um pressentimento. Malia deu de ombros. Talvez eles vendam armas no mercado negro também, gangues de rua ou algo parecido. Não sei, mas parece muito limpo. Ela afirmou. Antes que Tristan pudesse responder, a senhora Argentergengia reapareceu com 2 copos de água e os colocou diante deles antes de se sentar na cadeira oposta. Ela olhou para eles com o mesmo sorriso fraco nos lábios e só começou a questionar depois que eles tomaram o primeiro gole. Então me diga, como vocês dois conheceram minha filha? Ela fez uma pergunta genuína em pura curiosidade, já que Alison nunca mencionou os amigos que fez. Malia foi quem respondeu para que Tristan não tivesse que falar muito. Nós nos conhecemos no primeiro dia. Nós tínhamos acabado de começar BA com rios como ela, então éramos novos alunos e tudo. Ao ouvir isso, a senhora Argentergengia assentiu com a cabeça em perfeito entendimento antes de fazer sua próxima pergunta. E vocês dois? Há quanto tempo vocês dois se conhecem? A razão pela qual ela perguntou isso foi por causa da maneira como ambos chegaram juntos e estavam sentados tão perto um do outro. Tristan e eu nos conhecemos há alguns anos. Malia disse e a senhora Argentergengia imediatamente entendeu a essência de tudo e estava prestes a deixar a pergunta de lado por hoje até que Malia continuasse. Ele é meu namorado. A senhora Argentergengia ficou surpresa por um momento, mas assentiu em perfeito entendimento e até sorriu em aprovação. Não era todo dia que você via um casal, mesmo tão jovem, em um relacionamento por alguns anos e a maneira como Malia disse isso a deu a dica de que eles poderiam ter sido amigos antes de começarem a namorar. Ah, entendi. Por favor, cuide de Alison para mim. Absolutamente. Malia sentiu insegurança, o que fez com que a senhora Argentergengia olhasse mais favoravelmente para a garota. Mãe, Alison gritou da escada. Querida, seus amigos estão esperando por você. Sua mãe a informou e deixou os dois sozinhos para cuidar de suas próprias coisas enquanto Alison descia correndo. Alison desceu vestindo uma blusa branca por baixo de um blazer preto com calça jeans e sorriu para as duas. Por que você não ligou para dizer que já estava aqui? Ela perguntou enquanto caminhava em direção a eles com uma expressão exasperada no rosto. Ambos deram de ombros em vez de responder a ela e ela deixou para outra mais importante. Espero que minha mãe não tenha feito muitas perguntas? Alison, gritou a voz de sua mãe com um tom de repreensão, indicando que ela ouviu o que sua filha disse. Ela fez 4 perguntas. Malia disse, o que deixou Alison perplexa por um momento, apenas para ela ficar alarmada e envergonhada, pois sabia que sua mãe provavelmente ouviu o que a garota estúpida e sem senso de tato disse. Por favor, vamos embora. Ela sabia que era uma má escolha deixá-los conhecer seus pais tão cedo, mas estava fora de seu poder. A casa dos MC Cole? Scott MC Cole é a própria definição de um garoto normal de ensino médio. Nascido filho único de uma mãe solteira divorciada cujo trabalho era uma enfermeira sobrecarregada no BA com Hills Memorial Hospital, e um pai bêbado e abusivo que trabalhava para os federais. Scott MC Cole era a própria definição de um garoto normal de ensino médio desafiado.
Scott estava deitado na cama enquanto sua mente continuava peneirando todas as possibilidades que, embora absurdas, seu melhor amigo Stiles lhe dava. Ele tinha ficado bem bravo com Stiles muito mais do que deveria quando Stiles o confrontou e sugeriu que ele não jogasse no sábado. Ele tinha todo o direito de reagir da forma como reagiu porque tinha acabado de chegar à primeira linha e Stiles teve a cara de pau de dizer que ele poderia muito bem matar alguém e a única maneira de evitar isso era não jogar o jogo. Até mesmo pensar nisso agora ainda o deixava com raiva. Meu Deus! O que está acontecendo comigo? Scott choramingou com a mão direita sobre o rosto, pensando agora que sua mente não estava sendo obscurecida por ter levantado Jackson e dado um soco no rosto de Stiles. Ele percebeu que tudo começou depois que aquele lobo o mordeu 2 noites atrás. Ele estava tão cheio de energia o dia todo que nem o lacrosse o exauriu tanto depois do treino, o que deveria ter acontecido, considerando que ele era asmático. Ele soltou uma risada deprimida com esse pensamento. Bem, não mais. Sua asma havia desaparecido milagrosamente desde aquela noite e não apenas isso, seus sentidos também haviam melhorado. Ele conseguia sentir o cheiro de tudo dentro da sala e conseguia até mesmo identificar de onde vinha cada cheiro se concentrasse. O perfume caro de Lydia, o desodorante de Stiles e o mojito de menta nos bolsos, as garotas novas, a lavanda de Allison e o cheiro de folhas de Malia. Era apenas do garoto chamado Tristan que ele estava tendo problemas para sentir o cheiro. Sua audição também melhorou tanto que ele conseguia até ouvir conversas sussurradas no corredor, mesmo estando em sala de aula, e até mesmo o professor da outra turma dando aula. Sem mencionar acordar na caverna de um animal no meio da porcaria da floresta esta manhã. Você não poderia simplesmente atribuir algo assim a sonambulismo comum. Não importa como ele olhasse para isso não era de forma alguma normal. Ele iria morrer? Stiles estava certo? Ele era realmente um lobisomem? Ele poderia matar alguém? Se ele jogasse no sábado, ele perderia o controle e arrancaria o pescoço de alguém. Treinador? Jackson? Dani? Stiles? Sua mãe? Não. Não é minha culpa. Ele podia chorar. Ele era apenas um adolescente normal que sonhava em fazer a primeira linha antes de tudo isso começar a acontecer. Era culpa daquele maldito lobo. Por que ele tinha que mordê-lo? Além disso, não foi ideia dele ir para a floresta naquela noite, foi Stiles. Foi culpa do Stiles? Tinha que ser culpa de alguém e esse alguém tinha que ser responsabilizado. Sem perceber, seus olhos castanhos normais brilharam com um tom dourado intenso e suas orelhas começaram a se projetar para fora. Scott. Ele não ouviu a voz de alguém chamando-o, pois sua mente e pensamentos ficaram nublados. Capítulo 19. Ele rolou na cama, pois seu corpo estava extremamente desconfortável. Então ele jogou os cobertores fora e caiu da cama. Scott, abra. Deixe-me ajudar. Alguém bateu na porta, mas todo o seu foco estava nublado. Tudo o que ele queria fazer era desabafar, mas não sabia como. As batidas na porta continuaram, mas foram abafadas por tudo mais que ele estava sentindo no momento. Ele se sentiu restrito. O quarto era desconfortável. Ele se levantou do chão com grande esforço e usou o parapeito da janela para se levantar, pois a vertigem anulou sua acuidade de percepção. Ele conseguiu levantar os pés apenas para ver um reflexo transparente de si mesmo em sua janela. Olhos dourados brilhantes, costeletas grandes, orelhas alongadas, e presas. Presas predatórias, honestamente. Ele levantou um par de mãos trêmulas para sentir seu rosto, apenas para avistar suas mãos, mais especificamente as garras que se estendiam a uma altura letal. Um monstro. Essa foi a primeira coisa que lhe veio à mente quando ele percebeu sua aparência, que lembrava algo entre um humano e um predador selvagem sanguinário. Ele tremeu em seus pés a ponto de eles parecerem fracos demais para sustentar seu corpo. Seu foco foi momentaneamente deslocado para a porta batendo. Scott, abra a maldita porta ou eu vou quebrá-la. Preocupação e pânico impregnaram a voz de Stiles que Scott se moveu por instinto para abrir a porta. Mas viu suas mãos que tinham garras e então se virou um pouco para ver novamente seu olhar atual. Scott, porra, só me escute por favor. Eu vou te ajudar a passar por isso, eu juro. Por favor, abra a porta e me deixe entrar, Scott. Stiles bateu na porta suavemente dessa vez e implorou com a voz trêmula. Scott respirou fundo e pensou em responder, mas naquele momento, a pequena poça de nuvens que cobria parte da lua flutuou para longe e fez com que a lua cheia e clara banhasse Scott com sua luz luminescente. Como se reagisse à sua exposição direta ao luar. Sua mente semicalma foi mais uma vez inundada com emoções altas e restritas que ele achou difícil de processar devido ao quão avassaladoras elas eram, o que o deixou com apenas uma maneira de reagir a elas, instinto. Instinto bestial. Suas presas e garras cresceram alguns milímetros enquanto seu rosto se distorceu e enrugou para formar uma expressão selvagem que complementava seus olhos dourados, presas, pelos faciais e orelhas. Ele sentiu um calor insuportável, então tirou o suéter que vestia e olhou mais uma vez para a lua que parecia chamá-lo. Com o último resquício de racionalidade em seus olhos que desapareceu no momento seguinte, ele se empurrou para fora da janela de seu quarto, que ficava no segundo andar, e caiu de 4 como um animal. Ele olhou para cima e viu um par de olhos azuis que despertaram instintos de perigo que ele nunca soube que tinha, olhando para ele de longe antes de se afastar em velocidades sobre-humanas, o que levou Scott a segui-lo, apesar de não saber o porquê. No quarto de Scott, a porta foi aberta à força por Stiles, que entrou correndo com uma sacola nas costas enquanto examinava rapidamente o quarto e notou a presença aparente de Scott ou a ausência dela.
antes de notar a janela aberta e a camisa rasgada perto dela, o que fez sua preocupação se tornar mais pronunciada. Ele olhou pela janela e, além da marca no solo do pouso deduzido de Scott, não tinha mais nada. Puta merda! Ele xingou com raiva e saiu correndo da sala para pegar seu carro e procurar seu melhor amigo. Enquanto isso, com Scott, ele perseguiu o homem correndo pela floresta, sem perder o rastro dele graças à sua acuidade visual aprimorada e à sua visão noturna. Naquele momento, o jovem e inocente ex-jogador de lacrosse asmático se foi e em seu lugar estava uma fera de emoções indomáveis vazando em uma noite auspiciosa como a de lua cheia. Ele se aproximou de sua presa conforme a velocidade dela diminuía e com a conquista de uma caçada bem-sucedida à vista. Ele seguiu seus instintos e investiu contra o homem com garras em punho e presas prontas para rasgar sua carne, apenas para ser pego no ar e jogado contra o chão em uma impressionante demonstração de velocidade e força. Pare com isso, Scott. O jovem imobilizou o adolescente selvagem no chão e conteve a maioria de seus movimentos selvagens. Pare. Você vai acabar morto se não conseguir controlar suas emoções. Derek Ali, o jovem que segurou o jovem Beta, e também o irmão mais novo da garota cujo corpo foi encontrado na floresta, e também um lobisomem, xingou enquanto sua audição captava movimentos apressados na floresta. Merda, Hunters. Eles só podiam estar patrulhando na lua cheia. Ele tirou Scott do chão, e sentindo os caçadores correndo em sua direção, pensou em suas escolhas. Primeiro, se ele deixasse o menino sozinho, não havia garantia de que o deixariam viver, não com as matanças esporádicas de animais que aconteciam ultimamente, e o menino não ajudou em nada, pois estava com raiva. Em segundo lugar, ele precisava do garoto, pois o garoto era claramente um beta recém-transformado e muito em breve quem o gerou provavelmente faria um chamado para uma caçada e queria conhecer o alfa que, provavelmente matou sua irmã. Em outras palavras, ele precisava do garoto ao seu alcance mais do que no escopo dos caçadores. Vendo que não tinha mais opções e que eles estavam perigosamente próximos, ele recorreu à opção mais prática que beneficiaria a situação deles. É melhor você me agradecer depois, garoto. Não se importando com os rosnados ameaçadores de Scott e os poucos arranhões que ele lhe deu, ele segurou uma das mãos de Scott e aplicou uma quantidade considerável de força. Foto. Arg. Os olhos brilhantes de Scott voltaram ao castanho normal enquanto a clareza retornava a ele com a dor de ter seu braço quebrado à força, embora ele ainda mantivesse uma transformação parcial. Lá, eu os vejo. Vendo a proximidade deles com os Hunters, Derek se virou para o chorão Scott. Corra agora! Ele o arrastou pela mão para dar um puxão, fazendo com que Scott escapasse por pouco de uma flecha que o atravessasse. A flecha perdida fez Scott voltar a se concentrar, enquanto seu corpo ativava automaticamente sua resposta de fuga, fazendo seguir Derek inconscientemente, apenas para suas pernas irem mais rápido quando uma flecha passou por ele e atingiu uma árvore, o que resultou em uma pequena explosão na qual ele não conseguiu se concentrar. Corra mais rápido, droga! Derek gritou e aumentou sua velocidade, já que estava diminuindo a velocidade de propósito para manter Scott em seu alcance. Mas agora eles precisavam despistar os Hunters que os perseguiam. Scott não reagiu à repreensão de Derek de forma alguma, exceto empurrando suas pernas para tirá-lo dessa maldita floresta da morte mais rápido. Quem diabos caça pessoas com arco e flechas no meio da noite? Ele gritou interiormente. Felizmente para eles, os caçadores diminuíram a velocidade da perseguição enquanto os dois lobisomens avançavam mais para dentro da floresta, um habitat natural para qualquer predador selvagem. Eles continuaram correndo por um tempo para ter certeza de que tinham perdido o grupo de caçadores antes de começarem a diminuir o ritmo para recuperar o fôlego. Scott caiu no chão quando o cansaço físico e mental de tudo o que havia acontecido na última hora o atingiu com total clareza. Que diabos é isso? Por que tem gente tentando me matar? Sua frustração sangrou e se transformou em medo e depois em raiva. Ele era apenas um garoto normal de 16 anos, novato no ensino médio, e quase perdeu a vida em apenas uma noite para um estranho grupo de atiradores de flechas que simplesmente abriu fogo sem nem mesmo fazer perguntas. Derek se apoiou em uma árvore enquanto respirava lentamente em oposição aos grandes goles de ar causados pelo pânico de Scott. Caçadores. Derek disse. O tipo que nos caça há séculos. Ao ouvir as palavras de Derek e sabendo que o nós implicava, ele se virou para o homem alguns anos mais velho, irritado. Nós? Você quer dizer você? Você fez isso comigo. É realmente tão ruim, Scott? Que você consegue enxergar melhor, ouvir mais claramente? Se mover mais rápido do que qualquer humano poderia esperar? Você recebeu algo pelo qual a maioria das pessoas mataria. Ele olhou fixamente para Scott para passar seu ponto de vista. A mordida é um presente. Scott não hesitou em refutar suas palavras. Eu não quero isso. Você vai. E vai precisar de mim se quiser aprender a controlá-lo. Ele se abaixou até ficar na altura dos olhos de Scott, colocou a mão em seu ombro e apertou-o de forma reconfortante, de um jeito que sugeria que não havia mais volta. Então você e eu, Scott? Somos irmãos agora. Ele então se virou e deixou Scott, que caiu ainda mais no chão com um longo suspiro enquanto uma exaustão profunda pelos eventos recentes e pela visão de mundo ampliada o invadia.
Scott caminhou penosamente pela beira da estrada vestindo apenas calças de pijama nas primeiras horas da manhã. Depois de passar horas manobrando pela floresta com cautela para não cruzar com os caçadores e correr o risco de morrer por um arco poucas horas depois de conseguir escapar, um velho jipe azul celeste parou ao lado de Scott e chamou sua atenção ao ver o rosto de seu melhor amigo se iluminar de alívio. Stiles abriu a porta com um chute e pediu para Scott entrar antes de lhe entregar uma jaqueta, já que as manhãs pós-inverno ainda eram frias. Você está bem, amigo? Stiles perguntou preocupado, vendo o olhar derrotado de seu melhor amigo enquanto ele apoiava o pescoço no encosto de cabeça e olhava fixamente para frente. Eu sou um lobisomem, Scott murmurou suavemente. Eu sei. Isso é muito legal, não é mesmo? O hiperhumor de Stiles diante da revelação de Scott despencou quando ele viu o olhar nada lisonjeado que Scott lhe lançou. Então talvez não se deleite com a maravilha de você ser um lobisomem ainda. Ele brincou sem jeito. Então o que aconteceu, cara? Você simplesmente pulou da janela e saiu correndo para Deus sabe onde. Scott fez uma careta enquanto tentava trazer à tona memórias da noite desagradável que ele tinha acabado de sobreviver. Não me lembro de muita coisa, mas o que eu lembro é de ter sido imobilizado no chão por Derek. Stiles interrompeu. Derek? Tipo Ali demitiu Derek Ali? Sim, Stiles. Foi ele quem me mordeu e me transformou em... Isso. Tudo que Scott queria fazer naquele momento era dar um mergulho em sua banheira pelas próximas horas. Oh, ok. Isso não é nem um pouco mórbido. Então o que aconteceu depois disso? Ele te ensinou alguns segredos de lobisomem, como não arrancar a garganta de alguém no jogo ou como não se transformar em um animal a cada lua cheia. Caçadores. Havia caçadores com arco e flechas que tentaram nos matar. Scott disse em um tom muito morto, como se estivesse descrevendo a experiência mais inútil de sua vida. Espera aí um ters? Como Van Helsing. O quê? Tenho lido sobre muitas coisas nos últimos dias. Stiles defendeu seu conhecimento valioso diante do olhar de Scott. E agora? Você está no radar de alguma família secreta que tem o credo de matar todos os lobisomens da Terra? Stiles perguntou com preocupação legítima. Não sei, cara. Essa merda está me estressando muito. Meu Deus. Scott teve outro colapso quando finalmente começou a pensar nas implicações de seu novo status. Ei, não se preocupe. Vou garantir que a gente supere isso, ok? Eu mesmo vou te acorrentar em cada lua cheia e te alimentar com ratos vivos. Stiles assentiu com segurança, mas só ganhou uma mistura de olhares de espanto e descrença de Scott. Eu tive uma jiboia uma vez. Eu conseguia fazer isso. Stiles levou os dois até a casa de Scott enquanto pensava em maneiras de ajudar seu amigo a viver uma vida semi-normal e também maneiras de preservar sua vida. Capítulo 20. O campo de lacrosse se tornou o ponto de encontro habitual deles depois das aulas diárias por motivos completamente diferentes. Tristan porque ele queria observar o novo Beta e também tentar descobrir quem era a pessoa que estava de olho nele. Malia porque era o único lugar onde ela podia relaxar e talvez aproveitar o jogo levemente violento depois de passar pelo inferno que era a aula de ciências. Enquanto Alison porque seus dois amigos gostavam de se reunir ali e também era um ótimo lugar para relaxar e exigir a energia necessária para continuar o resto do dia. Enquanto ela conversava animadamente com Malia sobre os diferentes jogadores e cujas jogadas ela achava interessantes, Tristan, por outro lado, estava focado no não tão focado MC Cole, que parecia querer estar em qualquer lugar, menos ali. No campo, Scott e seu melhor amigo, Stiles, chegaram ao campo um pouco mais tarde do que o normal devido ao olhar aborrecido e desmotivado de Scott em relação ao seu esporte favorito. Felizmente, Stiles passou a maior parte da manhã tentando despertar seu espírito, tanto de viver quanto de tocar, e até agora ele não obteve nenhum sucesso monumental. Eles chegaram bem a tempo de ouvir o treinador Finstock anunciando as primeiras tomadas de aquecimento do dia. Vamos lá. 1 contra 1 lá de cima. Ele apitou e incitou os jogadores. Jackson, peguem um bastão longo hoje. O resto de vocês, continuem movendo suas bundas malignas no campo. Seguido por um apito ainda mais feroz. Scott estremeceu um pouco, não por sobrecarga sensorial auditiva, mas pelo tom agudo do apito. Jackson agarrou o bastão mais longo e se posicionou na frente do goleiro como o único defensor, enquanto o resto dos jogadores formaram uma linha reta, cada um tentando passar por Jackson e marcar um gol. Ainda está triste? Vamos lá, você tem que ver o lado bom das coisas. Stiles sussurrou exasperadamente enquanto estava atrás de Scott na fila enquanto os outros na frente deles continuavam com o exercício. Scott, ouvindo o otimismo inequívoco e equivocado de Stiles, torceu o pescoço para o lado para lhe lançar um olhar que dizia sério? Não entendendo o olhar que estava recebendo ou simplesmente decidindo ignorá-lo, ele começou a destacar seu ponto. Para começar, você não é mais ruim em lacrosse. Em seu próprio raciocínio, essa foi provavelmente a maior vantagem que Scott MC Cole obteve com sua estranha mudança de natureza, já que o garoto era estranhamente contra ser um lobisomem. Não pense que não notei que o ferimento da mordida desapareceu, o que significa que você provavelmente teve algum tipo de supercura. Ele continuou apontando os prós e minando os poucos contras que, diferentemente de seu motivo, só serviram para aumentar a depressão de Scott. Então não se preocupe, tudo vai dar certo. Assobiar. Mexa-se MC Cole. O grito irritado do treinador Finstock tirou os dois de suas conversas abafadas. Vá buscá-lo, Scott. Stiles aplaudiu e deu-lhe um empurrão encorajador para frente.
Scott lutou para não soltar um suspiro, pois podia sentir o quão ansioso Jackson estava e o sutil desafio em seus olhos, incitando Scott a fazer seu movimento contra ele. Dando a si mesmo alguns impulsos, ele começou com uma corrida lenta enquanto pegava a bola do chão antes de aumentar sua velocidade em direção a Jackson. Jackson, ao ver a investida de Scott, interrompeu sua própria corrida para encontrá-lo no meio do caminho e com um mergulho de altura habilidoso. Ele aproveitou o impulso de Scott e o dominou antes de empurrar para trás e jogá-lo no chão, com um sorriso triunfante estampado no rosto. Algumas pessoas estremeceram, incluindo Stiles, cujo rosto estava incerto, enquanto outros riram principalmente de sua queda brutal. Tem certeza de que ainda quer ser o primeiro da linha, MC Cole? O capitão do lacrosse provocou. Aparentemente distraído, mas trazido de volta pela provocação de Jackson. Scott não percebeu enquanto tentava se levantar quando seu treinador já estava caminhando em sua direção. Minha avó pode se mover mais rápido que isso, e ela está morta. Ele fez uma pausa para deixar as palavras serem absorvidas primeiro. Você acha que pode se mover mais rápido que o cadáver sem vida da minha avó morta? Os dentes de Scott cerraram-se diante da zombaria óbvia nas palavras de seu treinador, o que alimentou ainda mais a frustração e a raiva que ele vinha sentindo desde a noite anterior. Sim, treinador. Sem saber e obviamente sem se importar com a condição especial de Scott, que estava fazendo Stiles empalidecer de preocupação e compreensão. O treinador o provocou ainda mais com zombarias. Não consigo ouvir você. Sim, treinador. Devido à onda de emoções negativas que o devastavam, a transformação bestial de Scott começou a tomar conta, com seus olhos ficando dourados. Então faça de novo. Scott se levantou e correu de volta para sua linha de partida anterior enquanto a zombaria iminente de seu treinador soava alto em seus ouvidos, acabando com ele ainda mais. MC Cole vai fazer de novo, MC Cole vai fazer de novo. Jackson retornou ao seu local anterior e se preparou para frustrar a segunda tentativa de Scott de exercer completamente sua superioridade. Enquanto Scott finalmente recuperava a sensação de clareza enquanto as mudanças em seus olhos diminuíam, embora ninguém soubesse por quanto tempo. Vamos! O treinador apitou para dar a partida, o que imediatamente fez Scott disparar. Irritado com os olhares determinados que Scott lançou sobre ele, Jackson também continuou, sua mente já prevendo o resultado esperado, que era uma repetição de seu fracasso anterior. Infelizmente, a realidade era muitas vezes decepcionante. Scott investiu contra Jackson com uma intensidade que o lançou por cima dos ombros com um giro extra no ar, atingindo seu ombro e clavícula ao mesmo tempo, o que já previa o resultado de Jackson. Todo o campo exclamou preocupado ao ver como Jackson caiu bruscamente no chão e seu grunhido de dor fez com que corressem em sua direção, preocupados. Scott, por outro lado, caiu de joelhos quando os impulsos violentos começaram a influenciar seus sentidos, provocando uma mudança, mesmo enquanto ele tentava furtivamente manter a calma e falhava. Ignorando a preocupação da multidão com Jackson, Stiles, preocupado com seu amigo, correu em sua direção, esperando que ele estivesse bem após a forte colisão, apenas para se deparar com outra coisa. Não consigo controlar isso, Stiles. Está acontecendo. Stiles recuou alarmado e questionou por esclarecimentos, esperando que ele, contra todas as probabilidades, tivesse ouvido errado. Bem, foda-se. Vamos. Colocando a mão de Scott sobre seus ombros, ele puxou o lobisomem acionado para cima e os levou mancando de volta para os vestiários, onde eles poderiam ficar fora de vista, caso ele acabasse se transformando completamente e derrubando as fúrias. De volta às arquibancadas, o jogo chamou a atenção do trio, Tristan mais do que os outros dois, que se perguntava o que diabos Stilinski pensava que faria com MC Cole. Malia se inclinou e sussurrou em seus ouvidos enquanto Alison estava atualmente distraída com o jogo sujo. Sentiu um cheiro. Definitivamente um lobisomem. Ela apontou para outra parte do campo onde um homem com barbas bem aparadas vestindo uma jaqueta preta e calças jeans estava, seu foco na direção que Scott e Stiles foram. A essa altura não é mais problema nosso. Por quê? A única razão pela qual eu me incomodei em ficar de olho nele foi por esse motivo. Já que alguém está de olho nele significa que é menos provável que ele saia em uma matança. Provavelmente é por isso que não houve relato de uma vítima mutilada ontem. Tristan disse antes de arrumar suas coisas e se preparar para sair. Vocês estão indo embora? Alison perguntou ao ver os movimentos de Tristan. Estou indo embora. Tristan deixou os dois com essas palavras e entrou no prédio da escola, tendo eliminado qualquer cautela que tivesse sobre o garoto MC Cole. Independentemente do motivo, os ômegas eram motivo de preocupação, pois em certos círculos sobrenaturais, eles eram chamados de amaldiçoados. Era um estigma geral que era o equivalente sobrenatural do racismo, e independentemente de suas posições morais, os estereótipos eram algo muito difícil de combater, especialmente em um mundo perigoso como o deles. Ter a certeza de que tinha alguém cuidando dele significa que suas ações refletiam um poder superior. Até os animais selvagens tinham uma hierarquia de ordem e aqueles que a contrariavam eram caçados sem piedade. O que ninguém sabia, nem mesmo Malia, era que a partir do momento em que Scott MC Cole foi identificado como beta, ele estava em um cronômetro. Não havia a mínima chance de ele deixar um vira-lata, mesmo que fosse entrar na toca que ele e Malia habitavam. Se alguém estivesse olhando para Tristan naquele momento, teria ficado com medo de morrer, pois seus olhos castanhos normais brilhavam em azul, dando-lhe uma aparência bestial, não tão selvagem quanto a de Scott, mas igualmente perigosa.
3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Não era apenas um mantra, mas também um modo de vida e um lembrete sombrio de que, sob sua fachada, enganosamente humana, um pingo de sua verdadeira natureza nunca mudou. A única coisa que os impedia de se deleitarem com sua natureza não era o medo dos Unters, mas uma mudança moral. E para alguém como ele, que sempre teve que se conter, era totalmente natural que seu interruptor moral tivesse alguns parafusos mal colocados. Sim, ele fazia parte de uma matilha de lobisomens. Sim, ele teve um imprinting com Malia, ou melhor, Malia teve a maior impressão em sua vida. Sim, ele respondeu e obedeceu ao seu alfa, mas isso não mudou em nada o que ele era. Enquanto os lobos apreciavam a emoção da caça, eles só obtinham um mínimo de satisfação quando sua presa estava morta. Isso é incômodo. O ar ao redor dele mudou e ele voltou ao seu visual normal, como se tudo o que aconteceu momentos atrás fosse uma mentira. Eles eram chamados de metamorfos por um motivo. Sua próxima aula tinha MC Call, enquanto Malia e Alison tinham aulas diferentes. Ele só teve algumas aulas com Malia e ainda menos com Alison, e ele gostava sim. Ele não era cego ao fato de que a dependência de Malia dele era o que a impedia de querer conhecer pessoas. Embora ele estivesse absolutamente bem com isso, ele preferia que ela abrisse um pouco as asas e tentasse fazer algumas coisas de menina com outras meninas na escola. E era por isso que ele tolerava a presença de Alison tanto quanto ele. Ele abriu a porta para sua próxima aula, biologia. Não era uma matéria da qual ele gostava muito. Ponto de vista de Malia Tate. Eu realmente odeio matemática. Malia estava atualmente em uma sala cheia de alunos como ela e cada um estava examinando seriamente os materiais à sua frente enquanto, ao mesmo tempo, ouvia os discursos incompreensíveis do professor. Se ao menos Alison estivesse aqui, pelo menos eu não estaria tão entediado. E sem mencionar que aquela vagabunda estúpida também está aqui. Malia pensou distraidamente enquanto lançava um olhar para o assento de Lydia na primeira fileira da sala. A dita garota também folheando seus livros com uma expressão relaxada. Senhora Tate, já que a senhora não tem mais nada para fazer, que tal resolver algumas questões para nós? A professora que estava observando a menina há algum tempo, chamou-a, pois era óbvio que ela não estava prestando atenção. Não, obrigada. Acho que vou passar. Malia respondeu genuinamente, mas essa resposta pareceu confundir os alunos e o professor. O professor, por sua vez, ficou confuso e envergonhado sobre como ele deveria dizer à garota que sua pergunta era apenas por motivos educados e que ele queria que ela realmente resolvesse alguns problemas no quadro. Ah, entendi. Pelo menos você entendeu. Ele assentiu e se virou para focar em qualquer aluno distraído que não estivesse fazendo o exercício que ele havia passado. Ah, acho que não entendi nada do que você escreveu. E pela segunda vez naquele dia, Malia silenciou a turma inteira. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.